ajuda dela não teria sido possível fazer nada. Eu vou passar a palavra para o Ricardo para ele apresentar a palestrante. Obrigada. Falou. Bom dia, meu nome é Ricardo, eu sou o atual diretor de Eventos e Cultura do Centro Acadêmico. Eu gostaria de começar o evento de hoje muito feliz com a presença da professora Valesca. O evento de hoje tem por objetivo homenagear o Dia do Psicólogo, que foi comemorado ontem, dia 27 de agosto. E o nosso evento é uma palestra sobre o atual trabalho da professora Zanello, de livro homônimo, Psicologia e Estudo de Gênero, Saúde Mental, Gênero e Dispositivo. A professora Valesca Zanello é graduada em Filosofia e Psicologia e doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília. A professora atualmente atua nos seguintes temas: saúde mental, gênero, psicanálise e filosofia da linguagem. É com muito prazer que a gente começa a roda. Bom dia, gente. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui, agradecer a Carol fez em nome do CA. O CA super caloroso, reencontrar gente querido, Guilherme, que já fez pesquisa comigo. Enfim, então, estou muito contente de estar aqui com vocês. O que eu vou falar hoje, o que eu vou apresentar, são as ideias que eu desenvolvi no meu livro, foi fruto do meu pós-doutorado, que eu escrevi nos anos de 2016, barra 2017, eu lancei esse livro tem mais ou menos uns 4 meses. Na verdade, é fruto dos meus últimos 14 anos de pesquisa na área de saúde mental. E, na verdade, é um livro que propõe categorias analíticas para pensar os processos de subjetivação no Brasil. Tá? Para começar um pouco, quebrar o gelo, eu vou... Só passar a mesa, porque eu vou... Slide. Então, vou começar falando da capa do livro, essa é a capa do meu livro, a imagem, e é um quadro que pertenceu aos meus avós maternos. Meu avô era um homem que adorava obras de arte. Numa das viagens que ele fez a trabalho, ele trouxe esse quadro. E era um homem patriarcal, como todos os homens da época dele. Eles tiveram 9 filhos, dentre esses 9 filhos, a minha mãe. E, enfim, vocês sabem que antigamente dançar música lenta era uma indecência, né? Era uma coisa... Quando meu avô viajava, os filhos geralmente pediam, vamos aproveitar para fazer uma festa, aquela coisa que a gente faz com a mãe, tipo, não conta para o papai. É muito comum na nossa cultura. E minha avó virou e falou assim, não, tudo bem, mas vocês têm que prometer que a casa vai ficar exatamente como estava antes. E aí foi aquela algazarra, aquela festança. Tiraram um quadro da parede e colocaram num canto. E aí, no outro dia, quando foram arrumar e colocar de novo o quadro na parede, minha avó percebeu que tinha um prego no lugar onde encostaram o quadro. Ou seja, tinha um buraco no quadro. E minha avó não teve dúvida e colocou um esparadrapo atrás do quadro. Mas aí ficou um buraco branco. Aí ela pensou, lascou. Porque não é só que o quadro estragou, ele vai ficar mega chateado, mas eu vou ter que explicar como isso aconteceu. E minha avó, gênia, eu considero a minha avó uma gênia, ela pintou uma árvore no quadro. Então, para quem entende de biologia vegetal, percebe que tem uma araucária, tem uma discrepância na flora. Então, mas é genial, eu não conseguiria pintar essa árvore, vocês conseguiriam? A bicha ainda pinta muito bem. Aquela araucária foi ela que pintou. E meu avô passou a vida inteira se sentando na mesa de jantar, ficava na sala de jantar. Maria, que estranho, mulher, nesse quadro só tinha uma árvore. Você tá doido, Zanello? Você tá ficando doido? É lógico que esse quadro tinha 2 árvores. Como é que ia aparecer essa árvore aí? Você tá ficando doido? E isso provoca muito riso na minha família. Minha avó é cheia de histórias assim. Mas como feminista e estudiosa de gênero, eu não posso deixar de parar para pensar o que essa história significa. Sobre um saber invisível que as mulheres tiveram que desenvolver para sobreviver numa sociedade patriarcal. E é um saber que se passa pela dimensão oral. Ou seja, o quanto as mulheres se responsabilizam pelo bem-estar dos outros e das relações. Para mim, fica, na verdade, uma grande questão. Chegou a hora de deixar os homens terem que se haver com o próprio buraco. É muito pesado esse trabalho psíquico.
Não é à toa que, geralmente, o adoecimento das mulheres na nossa cultura se dá pela implosão psíquica, que é depressão e ansiedade. Tá? Então, o livro é dedicado à minha avó. Eu estive lá em maio, levei para ela. Minha avó tem 96 anos, ficou super emocionada. E eu dedico a ela e às mulheres também, que tiveram coragem de começar a fazer diferente, deixar os homens se haverem com o próprio buraco. Bom, dito isso, vamos começar o tema saúde mental e gênero. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é retomar um pouco a discussão do que está acontecendo no nosso país, né? Essa tal dessa ideologia de gênero. Vejam, não é que eu discorde da opinião de quem fala de ideologia de gênero, é que quem fala de ideologia de gênero não sabe nada de gênero. Para você poder dar alguma opinião sobre um assunto, você precisa estudar. É o mínimo para você discordar. Então, a gente está vivendo um momento onde pessoas que não entendem de um tema, e gênero é uma área que tem aí pelo menos 50 anos de pesquisa, estão falando muitas asneiras. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o que significa gênero. E, para isso, a gente precisa qualificar como surgiu essa palavra, esse conceito. E aí, precisamos retomar, então, em termos históricos, como isso ocorreu. Primeiro momento, pensar nas ondas dos movimentos de mulheres. Vejam, pessoa é uma categoria sociológica, antropológica, e não uma condição simplesmente biológica. Para vocês terem ideia, no século XVI, pessoas negras não eram pessoas, indígenas não eram pessoas e mulheres não eram pessoas. Para esses grupos serem reconhecidos como pessoas, isso foi fruto de muita luta política. Então, o primeiro movimento das mulheres, final do século XIX, começo do século XX, que foi o movimento pelo direito ao sufrágio, pelo voto. E que foi um movimento, enfim, super importante. Não sei se vocês assistiram às sufragistas. Bom, no Brasil não foi um tanto diferente. A segunda onda do movimento feminista, que foi no final da década de 60, começo da década de 70, e vejam, foi nesse momento que surgiu a palavra gênero. Essa palavra foi criada por um autor chamado Robert Stoller, psicanalista, médico. E o que significava gênero nesse momento? Se acreditava que existiam diferenças físicas, anatômicas inquestionáveis. E gênero seria uma construção social a partir dessas diferenças. São os famosos papéis sexuais, papéis de gênero. Infelizmente, ainda é o enfoque que é dado e que é prevalente no nosso país, por exemplo, na área jurídica. Geralmente, todo mundo aqui já ouviu falar, né? Papéis de gênero, papéis sexuais, sim ou não? Eu gosto de plateia participativa, tá, gente? Sim ou não? A terceira onda do movimento feminista, que foi no final da década de 80, e o maior exemplar, né, a grande autora, foi a Judith Butler, é a Judith Butler. Vejam, a autora que teve no Brasil, que a gente passou muita vergonha, né? Nossa, ela foi atacada, vocês viram isso, que saiu na mídia e tudo. E o que essa autora diz? Primeira coisa que ela aponta é que a própria diferença física é uma construção de gênero. A própria diferença sexual é uma construção de gênero. Em geral, as pessoas dizem assim, essa mulher é louca. Tem uma vagina e tem um pênis. Como assim é uma construção de gênero? A gente tem que entender o que ela está querendo dizer. Então, no primeiro, eu vou fazer uma espécie de passeio em algumas ideias para tornar clara a ideia do que ela está querendo apontar. Primeiro ponto, falar é interpretar. Falar é permitir que algo venha a ser de uma determinada forma. Eu não tenho acesso à coisa. A coisa sempre aparece interpretada pela palavra. O exemplo que eu gosto de dar, e quem aí, Guilherme vai lembrar disso, quando ele foi monitor de psicopatologia. Por exemplo, na nossa cultura, o nome desse objeto é mesa. Mesa é um instrumento. E é um instrumento que tem várias finalidades. A mesa serve para comer, serve para você sentar, serve para você estudar, serve para fazer cocô? Acho que não, né, gente? Se alguém entrar aqui e fizer um cocô em cima da mesa, vai ficar todo mundo pensando, essa pessoa tem problema, sim ou não? Mas se eu chegar para vocês e falar o seguinte, gente, na verdade é um artista plástico sueco que faz performances e trabalha a finitude da vida. Vocês vão falar, caraca, não captei. Estou errada? Vocês vão falar, entendi a finitude. Tirando isso, vão falar, essa pessoa realmente está precisando de ajuda. Vamos supor que eu pegue essa mesa, coloque dentro do avião da FAB e jogue lá no meio da Amazônia. E que esse objeto caia lá e seja encontrado por um grupo que não teve contato com a nossa cultura.
e essa mesa seja tratada como um totem e colocada verticalmente, e chamada de titi. Daqui a 10 anos, o antropólogo entra em contato com essa comunidade, e essa comunidade faz reverência, orações, oferendas a titi. Ele vai poder traduzir orações a titi por orações à mesa? Não, porque titi e mesa não são a mesma coisa, apesar da mesma materialidade. Deu para entender isso? Falar e interpretar. Por isso que as minorias brigam tanto pelas palavras. Quando você tira o que é naturalizado nas palavras, você promove redescrições de mundo, você promove outras emocionalidades. É importante falar presidenta? É sim. A gente tem que evitar falar denegrir? Tem sim. Vocês estão entendendo? Falar uma coisa muito séria, muito séria. A gente esquece disso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Estou explicando a frase da Judith Butler, tá? Segundo ponto, todo mundo aqui é da psicologia? Sim? Então, vocês já estudaram Gestalt. O que a Gestalt fala sobre a percepção? Que todo ato perceptivo se dá através da eleição de um foco e, consequentemente, a eleição de um fundo. Você não consegue ter uma percepção sem ter um foco e fundo. Exemplo, olhem para o meu rosto. Vocês estão me vendo, mas continuem olhando. E vocês conseguem ver no fundo, no canto do olho, que está ali projetado, certo? Agora, olhem para a projeção. Mudou a percepção, mas vocês conseguem me ver no fundo. Pode passar a imagem. Pode passar, esse é o livro. Se vocês olham a parte preta, vocês conseguem ver uma taça. Se vocês olham na parte branca, vocês veem duas faces. É impossível ver as duas coisas ao mesmo tempo. E por que eu estou falando isso? Porque um autor muito importante para os estudos de gênero, que é o Thomas Laqueur, ele tem um livro que se chama O Sexo e o Gênero dos Gregos a Freud. E esse autor fez um trabalho muito importante nesse livro, que se tratou de uma exegese, de uma interpretação dos manuais de fisiologia e anatomia na história do pensamento ocidental. E vejam que interessante, ele percebe que os órgãos reprodutores masculinos e femininos até o século XVIII são representados com foco na semelhança e não na diferença. Pode passar. Mais uma. Mais uma. Não, volta, volta. Imagina essa imagem. Vocês já tinham visto? Ela é impressionante. A gente passa a vida inteira sem estudar isso daí, né? Aqui nesse canto, a gente tem o órgão reprodutor masculino e ali o feminino. É chocante ou não é? Não é para chegar em casa e abrir e ficar olhando, né, gente? Ele se pergunta por que houve essa mudança a partir do século XVIII. Por que o foco passou a ser a diferença e não a semelhança? Ele diz a tendência das pessoas é dizer que houve uma evolução científica, um progresso. E ele discorda, ele diz a razão é muito mais ideológica. No século XVIII, a gente está tendo a consolidação do capitalismo. Vejam, o capitalismo ele traz uma novidade em termos de sistema econômico, de organização social para a sociedade ocidental completamente nova, que é a seguinte, a ideia de mobilidade social. Se você nascesse no século XVI e fosse filho de pedreiro, você ia ser pedreiro. O seu filho ia ser pedreiro e assim vai. A maioria dos sobrenomes que a gente acha podre de chique, Frankenstein, né, italiano, geralmente são nomes de profissões, padeiro, pedreiro, vidraceiro, vocês sabiam disso? Tá? Ou seja, que mostra uma tradição de profissão. Mas veja, o capitalismo traz uma ideia ou possibilidade de mobilidade social para todos e não para todas. Como justificar que uma parcela da população está alijada, está alheia disso? Transformando certas diferenças físicas em desigualdades sociais. Então, primeiro conceito importante de gênero é a transformação de certas diferenças físicas, a partir de um certo momento histórico, em desigualdade social. Gênero é sempre relação de hierarquia e de poder. Portanto, gênero é uma categoria política. Uma coisa importante, vocês devem estar se perguntando, mas por que retratavam pela semelhança? Antes de eu avançar, é necessário apontar isso, porque até o século XVIII, o que vigorou foi a teoria aristotélica. Aristóteles acreditava que não existia uma diferença essencial entre homens e mulheres, mas uma diferença de graus. Ele via as mulheres como homens menores ou homens não desenvolvidos. Então, se acreditava que eram os mesmos órgãos, só que no caso das mulheres eram embutidos. E há relatos, registros, inclusive, de menininhas que estão correndo, começam a suar, e elas pulam, plim, o pênis sai. Não me perguntem como. Estou dizendo só que existem relatos, tá?
Já dei essa palestra na medicina, todo mundo como? Não sei, gente, mas enfim. Deu para entender isso? Então, por que certas diferenças são eleitas? Detalhe, o capitalismo, ele se baseia em 4 patas fundamentais. O racismo, as questões de raça também são criadas, as teorias raciais nesse momento. O especismo, uma certa forma de se relacionar com os animais pela instrumentalidade. O classismo, a diferença de classes, antes era uma ideia mais comunal. E o sexismo. São 4 patas fundamentais para manter o sistema que a gente vive. Deu para entender isso? O sexismo é muito mais próximo do racismo do que da homofobia. Na homofobia cabe a política do armário. Eu posso abrir meu armário em certos lugares e não em outros. No caso do sexismo e do racismo, você nasce com uma certa característica física e você é lido de forma avassaladora, porque você não tem nem linguagem para se proteger, em lugares de desempoderamento. Existem várias pesquisas transculturais que mostram que os grupos que são colocados nesses lugares têm geralmente transtornos mentais comuns, que é depressão e ansiedade. Não dá para falar sobre esse adoecimento sem pensar essas questões. O Brasil é um país profundamente racista e sexista. É impossível, a meu ver, pensar o adoecimento psíquico sem qualificar essas questões. Deu para entender isso, gente? Sim? Deu para entender, então, o que ela diz como a própria diferença sexual uma construção de gênero? Porque a partir de um certo momento histórico, certa diferença, que é o sexo, vai ser eleita para justificar desigualdades sociais, para naturalizar essas diferenças. Ficou claro? Sim? Sim? Tá. Então, o que ela propõe como gênero? Ela diz o seguinte: gênero é uma repetição estilizada de performances. E o que é performance? A gente pode pensar na teoria do teatro. Quando a gente vai assistir uma peça, por exemplo, Hamlet, você pode assistir com 2 companhias de teatro diferentes, você vai perceber que é a mesma peça. Então, existe o papel do ator e ele pode imprimir uma certa coisa, uma certa forma pessoal de performar, mas essa liberdade não é total. Se ele inventar muito, ele simplesmente não vai mais performar o papel que era para performar. Nesse sentido, gênero seria um script que nos antecede, não que exista em si mesmo, mas que é construído culturalmente e que já existe quando você nasceu, e que te diz como performar. E caso você não performe daquele jeito, você é punido. Um exemplo que eu sempre gosto de dar. Eu estou aqui vendo, não dá para ver as pernas de todo mundo, mas todas as meninas que eu estou vendo estão com as pernas fechadas. É muito difícil uma mulher sentar com a perna arreganhada. Porque na nossa cultura, sentar com perna arreganhada tem um cunho sexual. E assim que a gente começa a crescer um pouquinho, você é uma menininha, fecha as pernas. Mas tem homens ali, ó, com a perna arreganhada. Isso é gênero, tá? Os meninos, vocês assistiram A Pequena Sereia, e vocês começaram a dançar igual a Pequena Sereia. Deixa de ser boiola, viadinho. Toma tênis, você já é um rapazinho. Isso também é performance. De tanto a gente ser interpelado, isso vai sendo subjetivado. Não só como pedagogia afetiva, mas como performance corporal. De forma que você nem se lembra mais. E como é interpelado? Aqui a gente tem que pensar na microfísica do poder, usando Foucault e usando autores daí decorrentes. Existe uma autora que eu gosto muito, uma feminista, chamada Teresa de Lauretis. E ela cunhou o seguinte conceito: tecnologias de gênero. O que são as tecnologias de gênero? São produtos culturais que não apenas representam as diferenças de gênero, mas têm um caráter performativo, porque criam, incitam essas mesmas diferenças. Exemplos de tecnologias de gênero hoje são as mídias. A gente vive numa sociedade da realidade virtual cada vez maior. Então, cinema, música, que vocês pensarem em jogos, internet, são tecnologias de gênero. Eu vou dar alguns exemplos, vocês vão ver que estão no nosso cotidiano o tempo todo. Quem assistiu Pequena Sereia, levanta a mão. Aqui é a geração Pequena Sereia. Sabia. Quando eu vou dar palestra para gente mais velha, assistiram por causa dos filhos. Né? Qual que é a história da Pequena Sereia? É uma sereia super curiosa, ávida de conhecimento, desbravadora. O pai diz assim, não vai em tal lugar, ela não está nem aí, ela manda ver, até conhecer um homem. Conta uma novidade de tecnologia de gênero voltada para o público feminino, que o fulcro, o centro da história, não seja um homem. E aí, o que ela faz? Ela resolve
barganhar com a Úrsula no fundo do mar um corpo de pessoa, trocando a cauda da sereia. E o que ela barganha? O quê? 2 pedagogias afetivas fundamentais nessa tecnologia de gênero. Que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. E que para isso ela precisa aprender a si. Lembra que eu comecei com a história da minha avó? Não, é deprimente. Os homens se calam, mas o silêncio é gendrado. Os homens se calam na cumplicidade da casa dos homens. Nós vamos falar disso. É totalmente diferente. As mulheres se calam para cuidar dos outros e das relações. Já começa daí. Aí vejam, quando ela vai trocar a cauda, ela pergunta assim para a bruxa, mas como é que eu vou seduzir lá o fulano sem voz? A Úrsula começa a se requebrar e diz assim, para que voz se você tem quadris? Aí, não satisfeito, os bichinhos que ficam em volta lá da pequena sereia cantam a seguinte música. Gente, se prepara, vai piorar, tá? Isso é só o começo. E é uma pena que é no meio do dia, não dá nem para sair para tomar uma cerveja, né? Bom, aí os bichinhos que estão em volta cantam a seguinte musiquinha para ela. Eu não vou cantar, obviamente, senão vocês iam sair correndo, mas é a tradução da Disney. O homem abomina a tagarela. Garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Que tragédia, né? Não vá querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. E aí? É só um exemplo. Pode passar. Aí vocês podem se perguntar assim, tá, e Mulan? História de Mulan, ela se veste de homem, consegue com que os hunos vençam a guerra, e veja, ela volta com a maior condecoração do império, que é uma medalha que o imperador dá. Assim que ela chega na comunidade, a avó dela diz assim, vai para a guerra e volta com uma medalha? Devia ter voltado com o marido. Você está aqui estudando psicologia, vai fazer mestrado. Cuidado, hein? O tempo passa. Quem escolhe muito, depois não tem escolha. Quem de nós, mulheres, nunca ouviu isso? Vamos fazer um roleplay. Vem cá, Carol. Não tem microfone assim, né? Alô? Oi. Deu para entender? Pode passar. Aí vejam, gente. Aí você liga a televisão e aí tá passando a vinheta do Vem Verão. Aí eu adoro, o povo me ajuda. Aí, é bom que todo mundo quer prestar atenção, né? Aí vem a vinheta do Vem Verão. Geralmente, como é que é a propaganda de cerveja? Os homens estão sentados numa mesa, às vezes tem até um perebadão, aquele barrigão, né? Capaz de falar baranga, surreal, né? Falta de um espelho total. E aí, assim,
Aí passa aquela mulher seminua, bundão, peitão, 300 ml. Tu não sabe se é o silicone. Enfim, essa é a vinheta clássica de cerveja, né? As cervejas estão tentando melhorar porque estão vendo que o público feminino consome. Vamos fazer uma analogia para os homens entenderem o quanto que isso é uma microviolência naturalizada. Vamos supor que nós mulheres estivéssemos aqui num bar, tomando uma cerveja e tal, os garçons passando nus e de pênis ereto, porque seria a única comparação, e a gente, nossa, aquele ali meio mochibento, né? Aquele pinto meia boca e quando vai entrar dobra, faz nhó, nhó. É horrível, né? Estão rindo porque conheceram. É horrível. É péssimo, né, gente? Nossa, fininho. Nossa, garçom, eu quero uma tulipa grossa e comprida. Provavelmente os homens iam começar a transar de luz apagada. E aí você está lá vendo televisão com a sua namorada, com o seu namorado, passa a seguinte vinheta. Bota aí para mim, Globeleza, por favor. Está passando na televisão. Aí, meu Globeleza, minha gente! Música, né? Gente, mas... Nossa, adorei! Fala aí, pessoal. Essa aqui foi uma parceria do Bananinja com os quadrinhos Gente, ácidos. a gente ri porque é o que fazem o tempo inteiro com a gente. Agora, eu chamo a atenção que todas as vezes que se objetifica um homem, é sempre um homem negro. Os homens brancos, em geral, são poupados, ainda mais hétero. Meu sonho era ter o Rodrigo Lombardi dançando aí para mim o Raj, né? Isso ainda vai chegar nele. Onde eu vou, eu falo, alguém vai ter alguém conhecido, né? Então, assim, quer dizer, vamos fazer uma outra inversão, pode passar. Aí você está aqui, os homens, final de semana, pô, estou muito afim de descansar minha cabeça, estudando muita coisa complexa, vou comprar uma revista. Aí tem lá, Cláudio, você sabe usar sua língua? 10 dicas de sexo oral para segurar sua moça. Como conciliar casamento, carreira, filhos e casa? Ela me traiu com um office boy. O depoimento do homem que conseguiu reconquistar a mulher e salvar seu casamento. Casa, como pedir para ela te ajudar nas tarefas domésticas? Ou aprenda a emagrecer fazendo as tarefas domésticas. Também é comum, né? Qual a sunga para o seu tipo de corpo? 21 modelos de sunga. Horóscopo do amor. Qual signo combina com o seu? As dicas infalíveis do nosso astrólogo. Gente, essas são as revistas que tem para as mulheres ou não? A gente ri porque é ridículo. Mas é isso o tipo de tecnologia de gênero que a gente tem. Alguém já viu revista assim? Aprenda a se masturbar e gozar loucamente, a tirar todo o prazer que você tem no seu corpo? Em geral aprenda a enlouquecer o seu homem na cama. Estou errada? Percebem que tem uma construção de uma certa forma de amar. Eu vou chegar mais para frente nisso. Tá? Pode passar. Essas são revistas, isso está no livro, que foram muito importantes aqui no Brasil e ainda são vendidas. Então, revistas femininas da década de 50 e 96, aí tem um exemplo. A primeira, né, a Caçadora de Namorados, Quando o Amor Acaba. Geralmente aparece o amor, relação. E de 96, Eu Te Amo. Como entender mensagens de amor, poções mágicas para enfeitiçar o gato. Em junho, gente, as simpatias, botar Santo Antônio na água, enfim. Vou mostrar tecnologia de gênero mais para frente, quando eu falar do amor. Muito constantes no nosso cotidiano hoje. Pode passar. Qual é a tecnologia de gênero que é muito recorrente dentre os homens, inclusive até hoje? Essa foi uma revista que circulou entre 1950 e 1970, do Carlos Zéfiro. Era uma literatura apócrifa, vamos botar assim. Os meninos compravam nas bancas e batiam punheta trocavam entre si e batiam punheta no banheiro. Vejam, qual é a principal pedagogia afetiva, tecnologia de gênero para os homens hoje? A pornografia. E é uma péssima tecnologia de gênero. Não é uma questão moral, tipo, é pornografia. Não. É porque existe uma erogenização da violência. Os homens héteros têm uma aprendizagem horrorosa, né? Em geral, aquela coisa assim. Vai ser difícil fazer com esse microfone, mas... Aí a mulher tá lá. Até entortou o pinto, né, gente?
Aí a mulher tá lá, gente, é mentira. Simples assim, tá? Então, é uma pedagogia afetiva. Pode passar. E para finalizar, mais um exemplo de tecnologia de gênero. Não satisfeito, imagine os homens que estão aqui, você fala, pô, final de semana especial, estou a fim de me arrumar para o meu gato, para minha gata, vou comprar uma roupa nova. E Giorgio Armani lançou moda verão em Milão, influenciando todo a vestimenta no Brasil, desde o camelô às lojas chiques do Brasil. E aí, esse é o modelito. Aí eu pergunto para os homens, você passa assim na vitrine e fala, caraca, mó barriga de tanquinho. Minha barriga está mochibenta. Não depilei. E meu pinto é muito fino, vou ter que comprar um enchimento. É isso que fazem com os corpos das mulheres. Mulher no Brasil não tem roupa, tem vitrine. Pergunta às mulheres, eu quero agora uma resposta das mulheres, porque fica parecendo essa feminista louca e falando loucura. E eu quero que vocês me respondam, é possível comprar roupa no Brasil e ficar feliz com o próprio corpo? Você se sente eu sobrando ou faltando, tô certa? Roupa no Brasil é tecnologia de gênero. Público feminino do Brasil é um dos públicos que tem maior insatisfação com o próprio corpo. Isso é ótimo, porque gera consumo. Deu para entender isso? Deu, gente? Não, a cara de vocês está péssima, das mulheres. Está assim, tipo, né? Vai piorar. Bom, então, dito isso, o que é importante? A gente pensar como é que a cultura cria caminhos privilegiados de subjetivação. Eu falei para vocês que tornar-se pessoa é uma categoria antropológica, sociológica. A gente nasce bicho. Todo mundo conhece o garoto selvagem, né? No Brasil, tornar-se pessoa se dá pelo menos dentro de 2 enquadres. É tornar-se homem ou mulher. O binarismo ainda funciona. Eu trabalho com binarismo estratégico, que é um conceito da Spivak. Então, essa coisa de desconstrução é uma natinha da natinha. Então, aqui, o binarismo ainda é super forte, e a gente tem que falar disso. Me interessa a regra, não a exceção. E vejam, tornar-se branco ou preto. E o colorismo também. A gente tem um tipo de racismo no Brasil que é menos cultural e mais fenotípico, e que tem um impacto enorme sobre a saúde mental das pessoas. Então, tornar-se pessoa se dá dentro dessas 2 linhas muito importantes. Tá? Para as mulheres, quais são os principais caminhos de subjetivação? O dispositivo amoroso e o dispositivo materno. E para os homens, o dispositivo da eficácia. Eu vou explicar cada um deles. Eu já falei quanto tempo? Vai me avisando aí, porque senão eu empolgo. Aí no final tem que correr e eu quero falar das masculinidades. Olha só, dispositivo amoroso. Quer dizer que as mulheres se subjetivam numa relação consigo mesmas, mediada pelo olhar de um homem que as escolha. As mulheres se subjetivam numa carência a ser. E eu criei uma metáfora para a gente entender o dispositivo amoroso. As mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Essa prateleira, ela é profundamente perversa, porque ela é marcada por um ideal estético, que se construiu do começo do século passado para cá. Esse ideal é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante disso, mais para trás na prateleira. Mais chance de ter um impacto na autoestima dessa mulher e, principalmente, a construção de um preterimento afetivo em homens brancos e negros em relação a elas. Mais chance de ser objetificada também e não ser vista como alguém que merece afeto. A cara de vocês está péssima, tá? Quem está no pior lugar da prateleira, as mulheres negras. Não é à toa que o IBGE aponta que a parcela da população que permanece solteira no Brasil são mulheres negras. E que está se discutindo tanto hoje a solidão da mulher negra. Aí vocês poderiam dizer, ai, sou branca, loura, magra e jovem, sou a Gisele Bündchen. É bom para mim. Engano. A prateleira do amor é profundamente desempoderadora para as mulheres. A prateleira do amor, no fundo, erige os homens como avaliador físico e moral das mulheres. É bom para os homens. Homem só fica solteiro no Brasil se quiser, gente. Ele pode ser o perebado que for. Ele pode ter mau hálito, ele pode ser assassino, ele vai receber 500 cartas para visita íntima. Ele pode ser, pense aí, o que vocês quiserem de defeito físico, de caráter. Homem só fica solteiro se ele quiser. E, geralmente, branco hétero, ele tem uma tendência... Já falei 1 hora? A falta, tá? Ah, tá bom.
ele tem uma tendência a achar que isso que ele recebe do dispositivo amoroso tem a ver com ele. Isso é uma pesquisa que eu ainda quero fazer. A autoestima do homem branco, hétero, é quase delirante, né? E a gente precisa pensar que duas metáforas. Vejam, se a gente pega 50 bebês e dá Coca-Cola. Coca-Cola é um troço que faz bem? Não. Vicia, inclusive. Daqui a 5 anos, para 25 bebês eu continuo dando Coca e para 25 crianças eu não dou. Estou fazendo uma metáfora para entender, por exemplo, a relação entre mulheres brancas e negras. Quem está tomando Coca-Cola, aparentemente está num lugar de privilégio. Mas é uma merda tomar Coca-Cola. O tipo, a forma de amar que a gente aprende é péssima. Essa é uma frase do livro. Na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo. As relações heterossexuais em sociedades sexistas são profundamente desempoderadoras para as mulheres. A gente dá 1.000 e recebe 10. E quando recebe 100, fica muito feliz, ainda se acha muito sortuda. Estou errada, mulherada? Nossa, mas foi um não tão doído, mas eu quero convicção. Estou errada? Porque assim, eu quero que os homens escutem isso. Deu para entender isso? Outra metáfora para entender a prateleira do amor. Vocês já viram como é que se pesca em algumas regiões do Nordeste? Se coloca uma jangada e se coloca uma lâmpada, um lampião, e tem espécies que pulam dentro da jangada. Essa é a metáfora do que é recebido pelos homens no dispositivo amoroso, principalmente na interseccionalidade com a idade, porque não vai ficando mais velha, então vai indo para trás, agora é minha chance. Muitas mulheres casam com casamento. A ideia é mais ou menos o seguinte, eu estou aqui, passa um cara, que perebado, aí ele... Bom dia, Valesca, trouxe esse chocolate para você. Nossa, ele é até interessante. Qual é o botão de vulnerabilidade para as mulheres? Ser escolhida. O que mais me impressiona em 20 anos de clínica, 21, hoje eu estou completando 21 anos de formada, é o quanto... Obrigada. Sou muito feliz da escolha que eu fiz. O que me impressiona é quanto um perebado se transforma facilmente num príncipe encantado. Deu para entender isso? Sim, gente. Bom, uma coisa importante também sobre o ideal estético. Esse ideal, ele se consolidou com o avanço do capitalismo e o processo de urbanização no Brasil. Se no século XIX você nascesse considerada bonita ou feia, tendo certas características, porque isso muda, era uma questão de sorte estética. Com o avanço do capitalismo, deixou de ser uma questão estética para ser um dever ético. O que se vende é que não é bonita quem não se esforça o suficiente. Se você for para a praia e estiver acima do que se considera o seu peso ideal e botar um fio dental, não vão falar assim, nossa, que feio. Vão falar, cara, essa mulher não tem vergonha na cara. Passou a ser um problema ético. Veja, no Brasil, as mulheres consomem produtos de beleza gastando mais ou menos 20% do seu salário, independente da classe social. Esmalte, creme, shampoo, desodorante, o que vocês quiserem. Imagina o que a gente não poderia fazer com esse dinheiro. A revolução, né, gente? Claro que tem diferença. A rica vai consumir Lancôme e a pobre vai Jequiti. Tudo bem, mas é gasto. Deu para entender isso? Bom, vou ter vários exemplos e é bom que a gente tem tempo para isso, né? Aquele exemplo que eu dei aqui na frente, como tecnologia de gênero, tem a ver com dispositivo amoroso. Lembra que na hora que ela disse assim, e aí, tá namorando? Ela, não. Aí eu, nossa, mas uma moça tão bonita, implícito. Tem algum defeito para estar encalhada na prateleira do amor? A gente nunca entende uma mulher solteira como tendo protagonismo. A gente sempre entende uma mulher solteira como a que foi encalhada, não foi escolhida por alguém. Não se fala o quanto é bom ser avulsa e os benefícios disso. Vocês poderiam me perguntar assim, então casar é um fator de proteção para a saúde mental das mulheres? Errado. Em sociedades sexistas, casar é um fator de risco para a saúde mental. Mulheres casadas têm mais depressão do que as solteiras. Casar é sempre um fator de proteção para a saúde mental dos homens, independente da qualidade do casamento. Para as mulheres só é quando as relações são igualitárias. Mas quem conhece esse duende? Alguém já viu esse unicórnio? Né, gente? Deu para entender isso? A cara dos homens está péssima. Vai piorar quando eu falar das masculinidades, tá? Sim, só para complementar aquela metáfora da jangada. Então, com o passar do tempo, com a interseccionalidade das faixas etárias, o dispositivo amoroso começa a funcionar de forma lancinante. De forma que, assim, quem é que vai ser a vítima? Muitas mulheres se casam com casamento.
Gente, o amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. Esse é um ponto fundamental. Não é à toa que as mulheres persistem em relações abusivas. Terminar uma relação é fracassar como mulher. Aí os homens dizem, mas professor, eu também amo, eu sofro no amor. Não, beleza. Mas quando você não está amando, você está curtindo, está passando rodo, está bebendo, está jogando futebol, está fazendo qualquer coisa. Eu nunca atendi uma mulher em 20 anos que o tema principal não fosse amoroso. Seja porque está com alguém, aí dá e não recebe, ou não se sente amada, ou porque está sozinha, fui para uma festa e ninguém quis ficar comigo. Então estou feia, velha, gorda, acabada. Deu para entender isso, gente? Principal fator de desempoderamento das mulheres tem a ver com essa forma de amar, que eu expliquei as tecnologias de gênero. Eu vou voltar, ainda vou falar algumas coisas. Pode passar. Tem algumas tecnologias de gênero. Você vai num casamento, tem esse bolo ridículo, esse enfeite. E essa camiseta que circula no Brasil inteiro, Game Over. Casamento é o sucesso da mulher e a redenção do homem. Como assim, gente? Casamento protege a saúde mental do homem, não é da mulher. Pode passar. Sim, esse é um ponto importante. Se a gente se subjetiva na prateleira do amor, então nós nos subjetivamos na relação umas com as outras através da rivalidade. Claro, se eu quero ser passível de ser escolhida, ou eu quero brilhar mais ou apagar o brilho da coleguinha, quem é que lucra com a rivalidade entre as mulheres? Quem? Quem? Vocês já viram a ex e a atual brigando? Aí você vai falar, é o The Fuck The Champion. Aí você vai ver, não. É um peribado? Já viram? É o comum, não é? Aí você olha as novas músicas, as patroas aí. Eu acho massa a mulherada ganhando grana no sertanejo. Beleza, maravilha. Ficando milionária e tal. Mas, gente, tudo mantém a prateleira. Então, aí você vê a Marília Mendonça cantando, né? Vai se preparando, que eu não vou ter paciência. Você acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência? Não vou deixar barato? Não vou fingir que não vi? Já soube de outras bocas por aí. E o que realmente me interessa é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Ah, não, gente, para tudo. Mandei uma mensagem no Facebook para Marília Mendonça. Mandei mesmo, é sério. Eu pedi o endereço dela, que eu queria mandar um livro. Inclusive, assim, como eu estou dando palestra no Brasil inteiro, eu já consegui uma pessoa que é amigo da mãe. Sério, eu vou mandar. Porque, eu sempre na palestra falo, gente, alguém conhece, me ajude a chegar lá. E, inclusive, eu falei, Marília, na mensagem, poxa, eu queria umas músicas assim, tipo, descobri que você tinha outra, chamei ela para beber e mandei você se fuder. Né? Gente, Deus não dá asa à cobra, as deusas dariam, mas o Deus não dá. Se eu tivesse uma voz bonita, vocês iam ver eu fazer cada música de arrepiar. Né? Vejam, olha só, pode passar. Outro tipo de tecnologia de gênero, que foi refilmado, agora regravado, A Bela e a Fera. Péssimo, uma menina linda que casa com um ogro, uma besta, e transforma a besta num príncipe. Gente, não acredita nisso, não. O que eu conheço de mulher que casa, não com o parceiro que ela tem, mas o parceiro que ela quer que ele venha a ser, é enorme. Se você casa com ogro, tu vai morrer com ogrão, se não se separar dessa besta. Deu para entender isso? Isso é uma pedagogia afetiva péssima. Gente, o Brasil é o quinto país em feminicídio. A gente tem uma epidemia de violência. Eu vou falar disso daqui a pouco. A gente é o país que mais mata LGBTs e mais mata jovens negros. Quem está matando? Os homens. Os homens. Quando a gente fala de uma doença, a gente não fica na população-alvo, a gente fala do vetor. Uma das coisas que eu vou mostrar para vocês é como as masculinidades aqui estão podres, adoecidas. Precisamos falar das masculinidades, botar os homens na berlinda. Tá? Mas, e no caso das mulheres? Muitas mulheres persistem no dispositivo amoroso, adoecem no dispositivo amoroso e persistem em relações abusivas. Se você não entender isso, você vai achar assim, essa mulher é de malandro, vai inclusive revitimizar essa mulher. Deu para entender isso, gente? Sim? Uma coisa importante. Os homens se nutrem com dispositivo amoroso. Isso é sem sombra de dúvida. Vamos pensar Sebastião Salgado. Quem viu o Sol da Terra? Todo mundo sabe a história dele? Aquele fotógrafo famoso, blá, 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 ganhou milhões de prêmios.
Então, assim, ele ia para a África, para a Ásia, ficava um ano casado, a esposa ficava aqui, cuidando de 2 filhos, e ele ficava mandando fotinhos que ele tirava e ela montando o álbum. Faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês acham que seria possível uma Sebastiana Salgada? Gente, Sebastiana Salgada ia chegar aqui, ele já ia ter esfrágio, arrumado outra família, e o filho estaria provavelmente com os avós, né, com a mãe dela. Estou errada? Por que a gente tem tão poucas gênias na cultura? As mulheres enfrentam uma espécie de encruzilhada. O que alimenta o sonho e o projeto dos homens é o dispositivo amoroso e materno das mulheres, que eu vou explicar daqui a pouco. Deu para entender isso? Stephen Hawking, todo mundo conhece? O físico, blá, blá, blá. Vocês conseguem imaginar uma Stephen Hawking casada 4 vezes e o cara lá limpando a bunda para ela cuidar das ideias na física? Quem cuidaria da Stephen Hawking? A mãe, a irmã, a prima. Estou errada? É deprimente, não é, gente? Bom, então, essa questão, quando eu falei que o amor é identitário, né, e eu falei que para os homens não é que é isso, os homens até sofrem no amor ou ao amar, mas geralmente não sofrem por não amar. Eles estão investidos, provavelmente, em outras coisas, tá? Bom, isso também é uma questão muito interessante, né? A gente escuta, às vezes, assim, nas mulheres, meu sonho é me casar. Isso mostra o funcionamento do dispositivo amoroso. Veja, é diferente de eu encontrei uma pessoa e estou vivendo uma relação massa. Pô, vai ser fera ter um projeto com essa pessoa. Isso é outra coisa. Agora, o meu sonho é me casar. Veja, quem vai ser a vítima, né? Primeiro perebado que me der bom dia aqui vai ser ele mesmo. Essa é uma coisa que me impressiona no Brasil. Como as mulheres se casam com casamento. Isso tem a ver com dispositivo amoroso. Tá? Deixa eu ver. Sim, essa é uma questão importante. As lésbicas aqui devem estar pensando, escapei. Errado. Gente, um dos grandes erros, para mim, no campo de estudos de gênero, é achar que subverter a orientação sexual subverte gênero. Tem nada a ver. Gênero, é até bom ter falado isso, hoje em dia a gente tem pelo menos 3 acepções distintas no uso da palavra gênero, usando a ideia do Wittgenstein, que o sentido de uma palavra é o uso. A primeira, a construção do masculino e do feminino na cultura. Eu trabalho com essa acepção, que não é essencialista, a ideia do binarismo estratégico. Segundo, a relação disso com uma parte do corpo, que são as questões cis e trans. E a terceira, orientação sexual. São coisas distintas, pautas distintas que podem se conversar. Subverter a orientação sexual não subverte os dispositivos de gênero. Por que a gente diz que entre as lésbicas, elas não namoram, elas se casam? Porque são 2 dispositivos amorosos. Faz... Agora, vejam que interessante. Uma se nutre do dispositivo amoroso da outra. Eu acabei de fazer uma pesquisa com um aluno meu, que agora está no doutorado, Felipe, e a gente entrevistou lésbicas e homens gays. E eu já tinha uma pesquisa aqui, inclusive com o Guilherme, com a Lívia, onde a gente viu o envelhecimento de heterossexuais. No caso, agora foi o envelhecimento de gays e lésbicas. Quem está melhor? As lésbicas. Eu saí morrendo de inveja, eu sou hétero, tá? Saí morrendo de inveja, até liguei Lipe, estou morrendo de inveja. Porque uma se nutre do dispositivo amoroso da outra. São relações que têm maior troca, onde também você é alimentado. Deu para entender isso, gente? Vocês estão com uma... Aqui estão umas felizinhas, ela pelo menos está mais alegrinha. Ali atrás está todo mundo assim. Mesma coisa quando a gente for falar dos homens. A maioria dos homens gays são misóginos. Simples assim. Brincadeiras. Bicha, quando nasce burra, nasce mulher. Ai, buceta. Isso é misoginia. O mundo gay reproduz o binarismo e subjuga o feminino. Quanto mais afeminado o gay, menos valor ele tem. A maioria dos gays é misógino. E geralmente, quando eles vêm fazer minha disciplina, eu dei essa disciplina no semestre passado sobre o livro, no começo eles relutam, porque é uma ferida narcísica. Mas no final me agradeceram, professora. Falei, vocês têm uma importância enorme na desconstrução da misoginia no mundo gay. Deu para entender isso? Bom, para a gente terminar essa parte do dispositivo amoroso, é necessário ainda falar 2 coisas. Então, primeiro, o papel do silêncio no dispositivo amoroso, como eu expliquei para vocês, silêncio agendrado, e para as mulheres tem a função de cuidar do outro e das relações. Tá? Geralmente, quem faz esse trabalho invisível do bem-estar são sempre as mulheres.
A gente fala uma para outra, amiga, para de brigar, tá difícil arrumar homem. Pô, ele só saiu e tomou todas, e foi só um sexo, cara, casual. Você vai perder o cara por causa disso. Nossa, ele só foi babaca. Né? A coisa vai virando. E eu até retiro a palavra babaca, que babaca é vagina, é uma coisa boa. Eu estou numa fase de reeducação da linguagem. Lá na UFBA agora eu pensei, pô, chato pra caralho, legal pro ovário. Essa eu vou adotar. Na hora me veio, cara, que ideia massa. Tá? Lembra que eu falei que falar uma coisa séria é muito sério, né? Então ele é um escroto. E a gente fala, não, ele só foi escroto uma vez. Percebem como o tempo inteiro a gente vai colocando, vai desculpando, né? E eu chamo a atenção que no Brasil, infelizmente, ser heterossexual e viver relações abusivas, infelizmente, é quase pleonasmo. Estou errada, mulherada? Sentiram aí, né, homens? Qual foi até o tom, não conseguiram nem ser forte. Foi, não, né? Enfim, a gente precisa falar sobre isso. Né? Os homens estão adoecidos. Bom, e por último, para a gente passar para o dispositivo materno, uma coisa que precisa ser apontada, refletida, discutida, que é o sexo sem vontade no casamento e em relações prolongadas, heterossexuais. Isso veio pela colonização da igreja. No livro, antes de cada dispositivo, eu faço como é que se construiu historicamente o dispositivo no Brasil. Lembrando que, então, isso vale para a nossa realidade, que tem muitas especificidades. A questão racial é uma delas. Mas que tem várias coisas em comum com o mundo latino. Ainda mais na América Latina. Tá? Isso veio com a ideia de débito conjugal. Existe uma pedagogia afetiva onde os homens não aprendem a renunciar. E veja, não é uma apologia à renúncia, vamos ser castos, não é nada disso. Mas, geralmente, a idade sexual do homem, o pinto cai. Diminui a potência. É o que é comum, claro que tem exceção. Tá? O que a mulher, mesmo quando fica fogosa ainda, faz? Crochê, sai para correr, vai tomar banho frio, vai tomar chazinho com as amigas. Porque a renúncia é algo que é interpelado nas mulheres desde o dia que a gente nasce. Inclusive, Freud fala sobre isso. O homem acredita que a satisfação do desejo sexual dele é um direito quase da lei de Moisés. Então, se a mulher não quiser transar, vai ser na rua, vai ser uma prostituta. E nós, mulheres, dizemos umas para as outras, amiga, 2 semanas sem dar. Pelo amor de Deus, vira para o lado, compra um KY. Quantas mulheres... E olha, isso que eu vou falar é muito sério. Em 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher heterossexual que nunca tenha transado. Pelo menos uma vez, eu estou sendo muito light. Sem estar com vontade. Isso é estupro, gente. Eu não gosto muito quando se fala de cultura do estupro, porque a maioria dos homens diz, não tem nada a ver com isso. Eu gosto da ideia de cultura da objetificação sexual das mulheres. Todas nós somos objetificadas, em maior ou menor grau. O que é uma mulher heterossexual no processo de subjetivação? Aquela que aprende a usar o próprio corpo como barganha. Vou dar aqui, porque senão ele vai arrumar outra. Vou dar aqui, porque senão ele vai ficar de mau humor. Vocês estão entendendo? Eu tive paciente que dizia assim, ela veio com depressão, não sei por que estou deprimida. Aí ela começa a me narrar, ontem meu marido veio, aí eu... Lembra que eu falei da performance? O cara achando assim, ele e o pau dele, o narcisismo pausístico, né? Tipo, nossa, estou arrasando no quarteirão. Não, ela só estava assim, fazendo uma performance, tipo, vai logo, meu filho, goza, goza, goza. As mulheres fazem muito isso, tá? Detalhe, e ela disse, eu me sinto um vaso de porra, e ele não dá nem descarga. E essa mulher me conta, que não sabe por que está deprimida. Gente, mas isso é naturalizado. Isso não é novidade para vocês, é? Então tá. Né? A mulherada, pelo menos aqui, sabe do que eu estou falando, sim? Pois é. Vamos falar do dispositivo materno. O que é o dispositivo materno? O dispositivo materno aponta para um borramento ideológico que foi construído historicamente entre a capacidade de procriar e a capacidade de cuidar. Vejam, a capacidade de cuidar é uma habilidade humana. Todos nós somos capazes de cuidar. No entanto, tem sido interpelado somente uma parcela da população, aquelas que têm útero. Isso foi construído historicamente. A Badanter tem um livro que se chama, vocês já ouviram falar com certeza, O Mito do Amor Materno, e ela mostra como no século XVII, as mulheres de todas as classes sociais na Europa tinham filhos e davam os filhos, nem mamava a primeira vez, davam para amas de leite, que geralmente dependia. Mulheres ricas davam para amas mais chiques, que moravam nas grandes cidades, e as mulheres mais pobres davam para camponesas. Então, há registros de carroças que carregavam 30, 40
bebezinhos. E os bebês iam caindo, não existia o sentimento de infância, iam morrendo. A mortalidade infantil era muito alta. Veja, quando isso muda? Com a consolidação do capitalismo. O capitalismo precisa de excedente populacional, senão ele não sobrevive. É nesse momento que é criminalizado o uso de anticoncepcionais, né? Que não era o anticoncepcional que a gente conhece, mas métodos contraceptivos. É nesse momento que é criminalizada a interrupção da gravidez e o infanticídio. E o que o Estado faz? Lembra que eu falei que mulher não é pessoa? Então, se começa um trabalho de convencimento dessas mulheres a amamentarem. O que é mais eficaz? Eu obrigar ou criar o desejo? Criar o desejo. Isso é Foucault. Houve uma passagem de um poder repressivo para um poder constitutivo. Nesse momento, Igreja e Estado constroem um discurso que é: vocês, mulheres, vocês têm um papel que é insubstituível. Vocês constroem o futuro da nação. Vocês são responsáveis pelo futuro da nação. Olha que coisa linda. Para quem não tem nada, ter alguma coisa é muito. Se cria um empoderamento colonizado na maternidade, que persiste até hoje. Está dando para entender? No primeiro momento, se convenceu as mulheres a amamentar, depois a cuidar, depois a educar e, por fim, com os desserviços das psicologias, da psicanálise, da pediatria, a mãe se tornou responsável pela estrutura do sujeito. A Paula Kaplan, que é uma autora que pesquisa maternidades nos Estados Unidos, ela fez um trabalho de levantamento de tudo que foi publicado na APA nos últimos 10 anos, sobre maternidade e psicopatologia. Ela elencou 72 psicopatologias relacionadas à mãe. Na maior parte desses textos, o pai não é citado. Não interessa se ele é alcoolista, se ele é violento. Os pais são desresponsabilizados. Não estou falando novidade, gente. Pai negligente no Brasil é pleonasmo. Simples assim. E eu não estou falando do pai que abandona, eu estou falando que está presente e faz porra nenhuma. Estou errada? Precisamos falar sobre isso, porque isso é invisibilizado e naturalizado. As mulheres estão exaustas. Não é à toa que tem aumentado o número de depressão pós-parto. Elas estão exauridas. A gente não tem nem política pública de creche. Quando forem votar esse ano, votem com útero, mulheres. Creche é um direito das humanas e que tem sido esquecido e que tem impacto na saúde mental. Deu para entender isso? Então, vejam, houve uma exacerbação de tarefas atribuídas àquela que é capaz de procriar. A gente tem quase 300 etnias indígenas no Brasil e quem tem útero procria. Mas a forma de distribuição do cuidado é diferente. Em muitas etnias o trabalho é coletivo. Quem cuida das crianças é o coletivo, não é a pessoa da mulher. Deu para entender isso? Estados Unidos, existe muita pesquisa sobre maternidades negras, porque as comunidades lá mantiveram muito mais, não tem esse mito da miscigenação, que aqui foi estupro, né, e houve um apagamento das culturas das nações africanas que para cá vieram. Então, lá ainda funciona uma ideia de maternidade que não é centrada na procriadora. É muito mais coletivo, o que eu acho que funciona em algumas periferias, no Nordeste, mas isso ainda precisa ser estudado. Tá? Bom, uma coisa que é importante, vocês poderiam dizer assim: ah, então eu não sou mãe, estou livre. Errado. Qual que é a base do dispositivo materno para as mulheres? É o heterocentramento, que não é a heteronormatividade. Heterocentramento quer dizer que existe uma pedagogia fortíssima, afetiva, onde nas mulheres é interpelado sempre priorizar o interesse e a necessidade do outro em detrimento de si mesma. O caminho de subjetivação dos homens é o contrário, é o egocentrismo. É priorizar em primeiro lugar o interesse dele, segundo, terceiro, quinto, quem sabe no sexto sobra para alguém. Deu para entender? Qual o grande desafio para as mulheres? Aprender a se priorizar. E para os homens, aprender a cuidar. Chega sábado e fala, irmã, olha, deixa que eu vou ficar hoje com os sobrinhos, vai fazer alguma coisa, tomar cerveja, vai se divertir. Os homens cuidam muito mal. Vou dar exemplos, tá? Primeiro, os homens podem dizer, ai, mas eu sou pai, adoro ser pai, professora. Não, beleza. Mas tudo que você fizer vai ser exaltado. Se você pegar seu filho uma vez por semana e botar o canguru e for ali na padaria, você vai estar amanhã no Facebook igual o Rodrigo Hilbert. O que é o Rodrigo Hilbert? Uma mulher comum. Qualquer coisa que o homem faça, ele vai ser exaltado. As mulheres não são exaltadas pelo que elas fazem. Elas são punidas quando elas não fazem. O que mostra o quanto é naturalizado que o dever é delas. Deu para entender isso? Se você tiver um filho e for morar lá na PQP, no puto que partiu, né?
não é? Se você for morar lá no puto que partiu, é até boa essa metáfora para esse caso. Você teve um filho aqui e deixou para trás. Daqui a 20 anos você fala para sua companheira, eu tive um filho que eu não conheci. Provavelmente ela fala, você não tem interesse? Mas vai continuar com você. Experimenta ser uma mãe e deixar aqui daqui a 20 anos contar. Provavelmente vão falar, o quê? Você é questionada como mulher. A maternidade ou dispositivo materno identitário para as mulheres como não é para os homens. Tá? Eu não tenho filhos e não quis ter e não quero ter. Vou contar um caos meu, que eu narro no livro. Alguns anos atrás eu fui visitar essa minha avó, que é da capa do livro, e fui passar 10 dias de férias lá, estava muito cansada, vida muito corrida, né? Eu faço milhões de coisas, e orientando e tal, precisava tirar uns 10 dias para descansar a cabeça. Aí fui para a praia e fui almoçar com ela. E meu tio estava lá com a filhinha. E aí eu almocei, minha intenção era voltar para a praia. E aí ele virou para mim e falou assim, Valesca, você pode cuidar da Bia para mim? Pergunto a vocês, se eu fosse homem, ele me pediria isso? Convicção. Entenderam? Aí eu, como feminista, estudiosa de gênero, caraca, né? Caiu a ficha e fiz com essa cara. Não. E aí minha avó, minha filha, o que custa? Tipo, bruxa malévola vai queimar no fogo do inferno, né? Aí custa que eu quero ir pra praia. Mas seu tio tá cansado. Eu também. Ele é médico. Eu sou professora e não tenho filho. Aí vem uma questão para nós mulheres. Também em 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher que não dissesse, eu tenho dificuldade de dizer não, mas não me custa nada. Ainda dá, tipo, uma coisa bonitinha de altruísmo. Quando, no fundo, é uma puta de uma questão narcísica. Porque dizer não é abrir mão do lugar onde o olhar do outro nos coloca. Dói, gente, tem luto narcísico, mas é profundamente libertador. Deu para entender? É ótimo. Bom, assim, uma coisa importante, qual é o sintoma de que esse dispositivo está funcionando bem? A culpa. Também nunca atendi uma mulher que fosse mãe que não sentisse culpa. A culpa é o dispositivo amoroso funcionando. Geralmente as mulheres sentem culpa por cuidar muito, estou sendo muito intrusiva, sou muito preocupada, ou se não cuida muito, ou que acha que seria ideal, 30, né? Ou que acha que seria, mas vai dar tempo, que seria ideal, também se sente culpada. Não tem acerto, gente, tá? Se daqui a 30 anos seu filho entrar no supermercado e matar alguém, vão perguntar, mas como é que era a relação com a mãe? Cadê essa mãe? Nunca se pergunta sobre o pai. É muito bom ser pai, né, gente? Isso me lembra uma história também que eu conto no livro. Eu fui numa consulta médica, encontrei com um amigo meu que fazia mestrado quando eu estava no doutorado. E aí lá pelas Santas, a gente conversando, ele estava muito feliz porque ele tinha tido filhas gêmeas. E aí ele, estou muito feliz, é muito bom a paternidade, nananã. Você tem filhos? Não, mas você quer ter, né? Não. Aí ele virou e falou assim, mas é muito bom. Eu falei, então me conte a sua vida. Aí ele falou, não, eu acordo 6 horas, tomo café com as gêmeas e tal, deixo elas na escola. Eu, né? Venho para o consultório, atendo de 8 até meio-dia e 30, corro em casa, porque eu faço questão de almoçar com elas. Eu pensei, chega lá, tá de banho tomado, alguém já pegou, tipo, almoço pronto. É mágica, né, gente? Tem um porta dos fundos que é ótimo. Faz assim, plim, o almoço aparece. Aí depois ainda vejo um pouco de televisão, corro para o consultório, aí atendo tipo de umas 2, 2h30 até umas 10, 10 e pouco, eu volto correndo, porque todo dia eu conto história para elas dormirem. Eu falei, criatura, eu queria ser pai. Como não vai dar, não estou a fim de ser mãe, não. Deu para entender? Então, a gente é interpelado de formas completamente diferentes. A maternidade na nossa cultura é uma coisa pesada para as mulheres. Mas tem empoderamento colonizado. Lembrem-se disso, porque isso tem uma interseccionalidade com questão de classe social. Por exemplo, a maternidade na adolescência. Isso está no livro, não vai dar tempo de eu abordar, tá? Mas tem um empoderamento colonizado. O empoderamento colonizado é uma isca maravilhosa. Por exemplo, em termos da prateleira do amor, antes de eu passar para a parte dos homens, isso tem funcionado como o capitalismo tem tentado captar a luta pelos avanços das mulheres. É sempre inclusivo. A gente teve uma Miss negra, teve uma Miss indígena. Então, parece assim, claro, para quem estava completamente fora, tem da representatividade. Mas veja, a ideia não é desconstruir a prateleira. Deu para entender? Tá? Esse é um ponto fundamental. Se você vai ali, por exemplo, isso já aconteceu comigo, vou comprar ali uma garrafa de vinho, aí o cara, que sorriso lindo. Quem pediu opinião, gente?
Hoje eu sou linda, amanhã eu sou baranga, sou uma velha. Vocês estão entendendo? Que lugar é esse? Isso tem uma palavra em inglês que chama entitlement, que o homem se outorga. Isso tem a ver com a prateleira. Porque quantos homens eu não acho bonitos, gostosos, que eu podia falar, porra, tu é gostoso. Eu não falo, eu penso, claro que eu penso. Não pensem que eu não penso, tá? Mas eu não chego pro cara e eu respondi, eu falei, infelizmente não posso falar o mesmo. Não, tem que ser agradável. Gente, uai, se você outorgou o direito de me avaliar, tem o direito de avaliar. Vocês entendem? É fazer uma contra-tecnologia. Isso acontece também em bar. Eu esqueci de falar isso. Impossível sentar num lugar sozinho aqui no Brasil e um cara não vem azarar. Pouco importa, tá de saia, a mulher ele vem. É errado? Tô errada? Aí, tá sozinha? Eu já falo, não, tô com meu amigo imaginário. Aí, quando o cara insiste, em geral, ele só para quando chega outro homem, mesmo se esse homem for gay. E ele pede desculpa para o outro homem. O que isso nos informa? Que somos bens intercambiáveis entre os homens. Os homens gays não estão fora da casa dos homens. A cumplicidade do homem é sempre com o homem, na nossa cultura. Por isso que a gente precisa dos homens para desconstruir algumas coisas que são bem escrotas da masculinidade, que eu vou falar daqui a pouco. Deu para entender? Bom, deixa eu ver mais se eu esqueci alguma coisa. Ah, sim, vamos passar. Então, aí tem 2 exemplos, gente, né? Só para estar no livro também, para exemplificar. Tentando dormir o que a mãe pensa. Eu não deveria ter deixado o bebê tanto tempo vendo TV. O que será que faço para o almoço amanhã? Por que tenho me sentido tão cansado ultimamente? Tenho que descobrir novas maneiras de estimular mais o bebê para que tenha um melhor desenvolvimento cerebral. Aí ela pensa, nossa, eu estou gorda, ele vai me largar, preciso entrar na academia. Sou uma péssima mãe. O que pensa o pai? Sou um pai maravilhoso. Pode passar. Olha a tecnologia de gênero que o Ministério da Saúde criou, que coisa péssima. Isso fica nas maternidades. Quem aqui tem filho? Só. Quem tem gente próxima que tem filho? Eu já vi uma criança pertinho, sim, nenenzinho. Vocês conhecem alguma mãe amamentando, magra, maquiada, feliz desse jeito? O que as mulheres pensam? Sou uma péssima mãe. Não estou conseguindo ser feliz como eu deveria. Estou reclamando que o bico do meu peito rachou. Percebem o que eu estou falando para vocês? Nosso dever na psicologia é criar espaço para falar do mal-estar da maternidade. Eu eu organizei uma coletânea pelo Conselho Federal de Psicologia, e aí depois entrem, o blog do meu grupo de pesquisa se chama Saúde Mental e Gênero. Foi até o Guilherme que criou, você lembra, sabe? Pois é, mas está bem diferente, tá cheio de coisas. Entrem, porque tem vários vídeos e tem vários livros para download. Esse livro se chama Aborto e Não Desejos de Maternidade, Questões para a Psicologia Clínica. Eu pergunto a vocês, uma mulher se chegar no consultório e falar, odeio ser mãe, acho um porre. Ah, essa criança chorando. O que a gente vai pensar? Nossa, como é que foi a maternidade que ela recebeu, a maternagem. A gente sempre problematiza o não prazer ou o não desejo, mas a gente nunca problematiza o desejo. Isso mostra o quanto a psicologia e as psis em geral naturalizam a maternidade. Eu considero a maternidade uma grande rocha dentro do mundo psi. Deu para entender isso? Sim? Leiam, porque lá eu falo do discurso da psicologia como uma tecnologia de gênero para o dispositivo materno. Péssimo. A gente faz colonização afetiva, em grande parte das vezes. Tá? Bom, vamos falar agora dos homens, né? Dispositivo de eficácia. Eu já falei para vocês que o Brasil é um país profundamente violento. Estamos nos piores índices de tudo. E quem está matando? Os homens. Como se constroem as masculinidades? As masculinidades, elas se constroem no imperativo e no negativo. O que é ser homem? É não ser uma mulherzinha. Pilar fundamental da masculinidade é a misoginia. O pior xingamento para um homem é viado. E viado é entendido no imaginário social como mulherzinha. No fulcro, dentro da homofobia, a gente tem uma misoginia. A nossa cultura odeia as mulheres e as qualidades das mulheres. Gente, um pilar da masculinidade, se é misoginia, já é doente. Vocês não acham, não? Como se constrói isso? Daniel Welser-Lang, que é um estudioso das masculinidades, francês, ele cria uma metáfora que é a casa dos homens. Imagina uma casa com vários cômodos e você vai ascendendo. Para você mudar de um cômodo para o outro, você é testado por outros homens na casa dos homens.
E aí esses testes são, eu vou dar um exemplo, né? A gente vai para o clube, para a praia, e você vê às vezes aquele rapaz. Tem um menininho novo, o primo mais velho, o tio, aí fica aquela briga de luta, aí o menino cai no chão, ele, aí todo mundo, viadinho, tá igual a Vivi. Vivi é a irmã. Ele já descobriu que ser Vivi é péssimo, que ele é melhor. Vai chorar pra mamãe, viadinho, boiolinha, igual menininha. Isso é misoginia. Os homens aprendem ou se tornam homens se embrutecendo na relação com os próprios afetos, com o próprio corpo, com as mulheres e com outros homens. Isso é pedagogia afetiva. Deu para entender, gente? Sim? Agora, os homens é que estão ficando mais down, né? Foi muito engraçado quando eu dei esse livro, que na parte... Foi uma turma muito grande na pós no semestre passado, 42 pessoas. Eu aceitei um monte de aluno especial, de fera. E aí, na parte das mulheres, era aquela... A gente saía assim, todo mundo deprimido, todo mundo mudando data de terapia, de análise, para depois dar aula. Aí, quando foi na masculinidade, acho que veio um sadismo. A gente ria descontroladamente na aula. Aí eu falei... os 3 professores diferentes foram reclamar do barulho. Pra vocês terem ideia. A gente ria. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí todo mundo, agora é a nossa vez de se divertir um pouco. Bom, vejam, o dispositivo da eficácia, ele é baseado numa dupla virilidade. A virilidade sexual e a virilidade laborativa. E vamos falar de cada uma dessas virilidades. Da mesma maneira que a maternidade é uma construção sócio-histórica, e foi configurada de uma forma específica, como a gente tem hoje, o valor do trabalho também. Se na Grécia Antiga você amasse trabalhar, isso ia ser visto como um vício e não como uma qualidade. Tá? Na Idade Média, idem, quem trabalhava eram os escravos. E quem foi considerado escravo mudou na sociedade ocidental. Entre os gregos eram os bárbaros, eram os povos vencidos. Com o advento do capitalismo, como eu já expliquei, a escravidão foi da população trazida das nações africanas. Tá? O trabalho passa a ter um valor em si mesmo com a consolidação do capitalismo. E no Brasil isso ocorreu principalmente no século passado, no processo de urbanização e industrialização do nosso país. Vejam, qual é a chancela de sucesso na virilidade laborativa? Dinheiro e status. Quanto mais o homem tiver isso, inclusive maior o acesso à prateleira do amor. É muito diferente pegar a Zezinha pipoqueira da esquina e pegar a Marina Rui Barbosa. Não basta pegar, é necessário contar na casa dos homens, porque quem avalia os homens são os homens. Deu para entender isso? O afeto do homem é completamente homoafetivo. A cara de vocês está... As mulheres estão assim, os homens estão assim. Tá? Bom... Assim, então isso é um ponto importante. Quanto melhor a mulher que ele pega na prateleira, claro que ele faz um upgrade na casa dos homens, ele é o fodástico, tá? Veja, essas metáforas do mundo laborativo foram importadas para a virilidade sexual. A gente tem várias virilidades e cada momento histórico interpela ou valoriza virilidades diferentes. Um exemplo, a virilidade guerreira caiu em desuso depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque se implantou a ideia do individualismo e da vida como um valor em si mesmo. É muito difícil alguém falar assim, eu vou adorar morrer na guerra, porque isso vai honrar a minha família e todos os meus descendentes. Mas na Grécia isso era um valor. Então, as 2 virilidades hoje são essas 2 que eu falei. A virilidade sexual é a que mais teve permanência na história do pensamento ocidental. Mas com configurações diferentes. Tá? Veja, nos gregos, durante a puberdade, veja que eu não estou falando de adolescência, são coisas diferentes, a adolescência é uma criação cultural. Durante a puberdade, era necessário que se fosse erômano e erástata, ou seja, esse menino púbere deveria ter relações homoeróticas com homens mais velhos, de forma passiva, para se tornar homem. Isso era um pré-requisito. O cu nunca foi perseguido nesse momento. Quando é que o cu passa a ser perseguido? Com a consolidação do capitalismo. Não é necessário o excedente populacional? Então, a igreja e o Estado se unem para combater o sexo anal. E não só entre homens, mas em casais héteros também. Porque era uma forma contraceptiva. Você podia ter prazer e não engravidar. Deu para entender isso? Veja que eu não estou falando homossexualidade.
que já é uma leitura de um momento histórico e médico, uma tarja que torna pejorativo o homoerotismo. Está claro isso? Como é que se configurou hoje a virilidade sexual? Veja, para os homens, isso é baseado em duas injunções, que é feche o cu e foda. Em 20 anos de clínica, nunca atendi um homem que não tivesse problema também com cu ou com pinto. Grandes fantasmas. Se ele teve algum prazer anal, será que eu sou viado? Deixei de ser homem? Porque, veja, a homossexualidade masculina coloca em xeque identitariamente um homem como não coloca uma mulher. A gente não pensa que uma lésbica deixou de ser mulher, mas a gente diz, ele nem é homem. Percebe? As palavras não são aleatórias. Então, é muito diferente. Está dando para entender? Várias metáforas do campo laborativo foram importadas. Quantidade, quantas você pegou. Inclusive, tem grupos de homens que contam, né, pontos, se ela é bonita, se ela não é, se ela é assim, assado. Ontem eu estava vendo, eu tenho vários espiões dentro da KGB na casa dos homens, né? Vários. Inclusive, quando eu vou dar palestra, tem homens, defensoria pública, os caras assim, tipo, com ódio de mim falando isso. Falei, gente, eu queria chamar algum homem hétero que viesse aqui, abrisse o WhatsApp no grupo de homens e deixasse eu mexer. Por que não? Porque o que mais se partilha é a objetificação das mulheres. Veja, a coisa que mais une na casa dos homens é o repúdio. Homens negros se filiam a homens brancos em brincadeiras misóginas. Homens gays também. Lembrem-se disso. Isso cria uma coesão identitária enorme. E o principal objeto de repúdio na casa dos homens são as mulheres. É a misoginia. Deu para entender isso? Ah, professora, mas eu recebo coisa do Zap e não passo. Mas você faz treta? Então você é cúmplice. Ah, teve um estupro coletivo aqui no seu UB. Eu não estuprei. Mas você fez alguma coisa para parar? Você denunciou? Você é cúmplice. Lembra que eu falei que os homens, o silêncio dos homens é um silêncio cúmplice? Precisamos dos homens para desconstruir a casa dos homens. Porque eu não vou conseguir entrar. Eu tenho vários homens que estão vindo fazer mestrado e doutorado sobre as masculinidades. Estão doentes. E vocês têm um papel fundamental. Fundamental. Deu para entender? Dentro da virilidade sexual, então, voltando. No livro tem uma parte grande sobre a filosofia do cu. Vocês já devem ter ouvido falar aí, o cu é a coisa mais democrática, todo mundo tem. Como fazer uma filosofia anal. Enfim, umas coisas interessantes que têm surgido por aí. Tá? E a questão do fuder sempre na coisa ativa. Porque a passividade é entendida como ligada à mulher. Inclusive, nesse grupo que pensa, filosofia anal e tudo, se diz, olha, e o prazer de ser preenchido? Mesmo Freud não falou sobre isso. Quando ele fala da fase anal, ele fala da fase expulsiva. Né? Ele fala muito pouco, vamos colocar assim, da questão de ser preenchido. Bom, deixa eu ver mais. Eu teria mais coisas para falar, mas eu quero abrir para as perguntas. Sim, uma coisa muito importante, que é está acabando, né? A interseccionalidade com raça, quanto? 10 minutos? Tá. E orientação sexual. Muito importante. Vejam, o Brasil foi um país, foi o país onde a escravidão durou mais tempo. A gente teve 4 séculos de escravidão. Né? A gente teve abolição, mas a abolição não ocorreu na gente. Como eu falei para vocês, o Brasil é um país profundamente racista. E a gente tem, inclusive, uma racialização da pobreza. Em geral, se tenta fugir, deslocar a discussão, dizendo, não, o problema é a pobreza. Não, mesmo uma pessoa preta que fique rica, continua sofrendo racismo. Tá? E aí, como é que foi feita a abolição? Na verdade, a população negra foi jogada na rua, as mulheres negras continuaram trabalhando na casa das pessoas brancas, ganhando, às vezes, muito pouco, mas os homens negros foram completamente alijados do processo de urbanização e de industrialização. Foi o momento onde se teve grandes epidemias de sífilis e de alcoolismo. E foi importadas teorias eugênicas da Europa. Isso foi entendido não como um problema de falta de política pública, social, mas como uma degeneração da raça. É uma violência enorme. Esse discurso não morreu completamente. Foi nesse momento que o Estado brasileiro importou mão de obra branca. Então, essas novelas que enobrecem a vinda dos italianos, dos alemães... Gente, foi podre essa parte da história. É ridículo. Tá? Porque foi isso, era uma forma de promover, e era dito, inclusive por vários médicos. Monteiro Lobato apoiava isso. Né? Era a ideia de que precisamos embranquecer a nação. O
o contrário da degeneração. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega o IBGE hoje, quem menos está em lugares de poder, de bons empregos e bons salários são os homens negros. Mesmo com as cotas nas universidades, quem menos tem entrado são os homens. Isso não é só um simples dado de políticas públicas, mas eu quero chamar a atenção que isso tem impacto na saúde mental dos homens negros. O que sobra para eles identitariamente se a gente tem o duplo pilar? O hiperinvestimento na virilidade sexual. Olha o que a nossa cultura faz. Aquela música, lá vem o negão, cheio de paixão, sabe? Vou te catar, te catar. Então ele pega a branca, a preta, a alta, a baixa, a magra, a gorda, a ruiva. Parece algo que enaltece a virilidade sexual, mas é profundamente racista. É o lugar que a branquitude dá para o homem negro, mas é que é de animalização. Deu para entender isso? E muitos homens negros compram esse discurso, porque é uma forma de empoderamento colonizado. Para os homens gays, eles não cumprem a virilidade sexual, porque dentro do imaginário social, o homem gay é passivo. É um mito, mas enfim. Por isso que há um hiperinvestimento na virilidade laborativa. Deu para entender isso? Uma das piores coisas é você não ser legitimado identitariamente. É isso. Não sai não que eu quero tirar uma foto de vocês. Vamos abrir para as perguntas. Já? Falei de quase... Só uma coisa, gente. Eu trouxe alguns livros. Se alguém tiver interesse, passa, porque também tem o QR Code. Se alguém tiver interesse... Alguém vai me mandar uma foto? Eu gosto de ter foto. A gente tirou, a É gente porque mandou. sempre não me mandam. Eu tiro foto pra cá, ninguém me manda nada. Mas, Marília, você tirou? Massa. Gente, a Marília também é do grupo Saúde Mental e Gênero. Fez um trabalho lindo sobre guarda compartilhada. Olha só. E Defoe de Champion, chefona lá no TJ, sabe tudo, hein? Dessa área e trabalhando gênero, poderosa. Então, cadê? Pode passar. Eu quero só mostrar tá? Pode passar, isso aí pode passar. Aí tem o meu contato. O blog se chama Saúde Mental e Gênero. Se vocês jogarem no Google, facilmente é encontrado. Pode passar. E aí tem... Não, aí é o blog, pode passar. E aí tem o QR Code do livro. Eu trouxe alguns volumes, se alguém quiser, tá R$ 75,00. Eu não tenho maquininha, não sou livreira, gente, sinto muito. Então, quem quiser tem que ser em dinheiro, cheque ou transferência, tá? E é isso, vamos abrir para as perguntas. Já tira o outro, senão eu esqueço. Ninguém quer perguntar? Que isso, gente? Isso é um impacto? Hã? Quer voltar o e-mail. Na verdade, não é uma pergunta, é só um pedido mesmo, porque na hora você perguntou, vocês entenderam? E eu falei, tipo, meio não. Você falou não? Não, Eu não ouvi. Fui eu. Não, Só eu que não ouvi. Eu fiquei com vergonha, porque, né? Por que não? Mas foi quando você estava falando o quanto os homens gays podem ser reprodutor dessa misoginia. A maioria é. Sim, e aí eu queria que você falasse um pouco mais, assim, explorasse mais. O mundo, a casa dos homens, se cria uma subcasa na casa dos homens. A maior parte das brincadeiras dos homens gays são misóginas. Com a buceta, com as mulheres, com as próprias lésbicas. Não é esse não, gente, é o outro. Com gays que são afeminados. No blog tem uma pesquisa que a gente fez sobre xingamentos entre gays e lésbicas. Dá uma olhadinha. Porque, por exemplo, no caso das lésbicas, é muito mais desconstrutora a relação lésbica do que a relação gay. Entre os gays foi fortíssimo tanto a questão do binarismo, quanto a ideia do feminino como inferior. Tá? Mesmo os gays se xingam, tipo, ploque-ploque, tipo as gays afeminadas, entendeu? Como uma coisa ruim.
É triste saber isso, não é não? Mas esse é um grande engano. Muitas feministas acham que estamos todos na mesma causa. Não estamos. Aí, foi bom você perguntar isso que eu não falei e vou falar. Isso está no livro. No livro eu jogo bomba e um monte de coisa, tá? Adoro. Né? Se eu for para causar, nem vou. E aí, a questão é essa, olha só. Eu acho que, mesmo feministas fodásticas, não desconstruíram o dispositivo materno. Quando a palavra gênero é criada, veja, existia um ranço e uma resistência muito grande aos feminismos. Então, assim, quando você diz, eu sou feminista, não, até hoje. Na UNB, eu fui chamar uma professora para o colóquio de estudos feministas de gênero, ela, Deus me livre, eu adoro os homens. Eu, nossa, eu também. Adoro muito, mas não é disso que eu estou falando, não é? Não é bem disso que eu estou falando. Então, assim, existia uma resistência afetiva. E a palavra gênero aparece como uma palavra que é asséptica. E aí, veja, se tornou um grande guarda-chuva para pautas muito diferentes. E nós, no dispositivo materno, que é muito difícil descolonizar afetivamente, não é só saber, tem uma transformação, esse trabalho cotidiano, a gente tem uma tendência sempre heterocentramento. Sempre pegar a causa de todo mundo. Nossa, ela sofre muito, ele sofre, coitadinho, venha cá. Então, assim, as feministas, quando, por exemplo, teve o casamento gay aprovado nos Estados Unidos, a minha timeline inteira era colorida. Uma semana depois, começou a tramitar e passar a PL 5069 sobre o Estatuto do Nascituro, criminalizando ainda mais, inclusive, a interrupção da gravidez em casos de estupro. Quem mudou a timeline? Só as mulheres. Quando é que você vê homens gays, tipo, na marcha pela descriminalização do aborto? É muito raro. Mulheres trans, idem. Aí daria muita coisa, eu teria muita coisa para falar sobre isso, tá? Mas é isso, a gente tem uma dificuldade grande de assumir o holofote. Todo lugar que eu vou, as perguntas é sempre para me levar para a exceção e não para a regra. Porque é melhor falar da exceção do que da regra. O que me interessa nos meus estudos é a regra. É mais invisibilizado. Por exemplo, eu participei de uma mesa com uma mulher trans, foi super legal. E ela falando assim, o privilégio cis, o privilégio de ser mulher. Eu falei, cara, ela não tem ideia. Ela não sabe o que ela está falando. Ela não tem lugar de fala. Eu não acho um benefício estar na prateleira, acho uma bosta. Eu queria ser reconhecida como pessoa. A única experiência que eu fui reconhecida como pessoa e não fui mulherificada foi no Canadá. Foi uma das experiências, inclusive eu estou indo ficar um semestre lá ano que vem. Se Bolsonaro ganhar, não voto. Só quando ele sair. Então, veja, foi o único lugar onde eu não era mulherificada. Eu andava na rua, o cara não olhava na minha bunda. Não via assim, mulher bonita, não paga um saco, cara. Aqui você é lembrada que é mulher o tempo inteiro. Quando você vai sair, pensa na roupa. Não, mas se eu pegar um Uber, não vou de mini saia. A gente pensa isso o tempo todo. Deixa de ir nos lugares, estou errada? Sai à noite pensando, meu Deus, medo de ser estuprada. Lá eu me senti pessoa. Foi muito massa. E olha que eu viajo muito, já morei na Bélgica. O único lugar onde eu me senti pessoa. Então, veja, as trans estão lutando para serem reconhecidas como mulher, porque é necessário um guarda-chuva identitário, mas é uma luta diferente. Eu acho super válido, legítimo, mas não é a minha. Deu para entender? E o quanto que a gente tem dificuldade de falar, minha pauta é essa. Porque a gente se sente egoísta. Então, dispositivo materno, a gente abraça a pauta de todo mundo. Mas veja, quem é que ama de uma maneira simétrica? Quem é que ama, quem aprende a amar, dando sem esperar receber? Eu não quero isso, não. Deu para entender? A cara de vocês está assim, Diante de todas essas reflexões que a gente teve hoje e que a gente percebeu que é realmente uma questão muito cultural, é uma questão cultural. E eu penso que assim, é um grande desafio isso tudo dentro da clínica. Como lidar com essas demandas, por exemplo, que são tão enraizadas. Né? E eu queria saber um pouco de você, como é para você essas questões, como foi para você esse desafio dentro da clínica? Olha só, isso não vem em demanda, isso vem em sofrimento. Isso eu mostro no livro claramente, tem vários exemplos. Eu acho impossível, quem tem experiência clínica aqui, não ter visto muita gente, ou quase o tempo inteiro, isso atravessa. Se tornar-se pessoa no Brasil é tornar-se homem e mulher, branco e preto, você não ter uma escuta de gênero e de racismo, a chance de você estar revitimizando essa pessoa é enorme. Inclusive, isso te dá, e a ideia de criar as categorias analíticas, é justamente você ter uma epistemologia
que você possa se basear na intervenção. Uma das coisas que mais me preocupa é a intervenção. No livro eu falo sobre isso, como usar gênero nas intervenções. Vou falar de uma forma resumida, no livro isso está mais discutido. É diferente quando você atende paciente em crise, em surto. Quem está surtado, está destruído, vamos botar assim, temporariamente, não pode ser desconstruído. Então a gente usa gênero como resgate identitário, que é o que a gente fazia no São Vicente. Quando o paciente está razoavelmente estruturado, aí sim a gente vai trabalhar a desconstrução de gênero. Aí tem vários exemplos. Entra no blog, tem vários artigos. Grupos de mulheres no CAPS. Atendimento individual. Quem assistiu hoje a palestra e prestou atenção, tenho certeza, se estiver em estágio, que já vai escutar de uma forma totalmente diferente. Não tem como, gente. Vocês vão se ver, tipo, vão se pensar, vão se entender de forma diferente. O bom do pensamento, ou a ideia de criar as categorias analíticas é isso. A gente cria o que é chamado de looping effect. Freud é conhecido como o rei dos looping effectors, tá? Isso está no livro. Eu falo no primeiro capítulo sobre esse conceito, que vem de um filósofo, o Ian Hacking. Que é a ideia de que quando você cria uma categoria nas ciências humanas, na psicologia, a própria categoria ajuda a configurar e a nomear certas vivências e você começa a se entender por aquela ótica, entendeu? Então, as categorias analíticas dos dispositivos, para mim, são uma espécie de contra-looping effect para várias categorias da psicologia que patologizam as mulheres, entendeu? Que falam muito pouco sobre as masculinidades nos homens. É uma rediscussão, tá? Leiam o livro, porque o livro está na linguagem da palestra. Inclusive, o perebado ficou. Eu pedi para o editor não mudar, porque toda mulher hétero sabe o que é um perebado. A não ser que tenha tirado a sorte grande. Ou, pelo menos, conhece perto de si. Concordam, meninas? O que mais tem é perebado, né? Oi. Agora, me lembrou de um texto seu que eu li, que era eu não lembro exatamente o título, mas fala sobre a mulher louca. Não sei exatamente. Era loucura e cultura. Não foi esse? Foi no São Vicente. Não, na verdade, eu acho que foi um que você fala sobre a escuta social. Esse eu falo também. Eu falo em vários. Enfim, aí eu queria É um da psicologia clínica. Era um capítulo de livro ou artigo? Era capítulo de livro. Ah, então é loucura e gênero e psicologia clínica. Uhum. Mas então, eu fiquei pensando na questão dessa escuta social muito relacionada aos dispositivos de saúde mental, como, por exemplo, o CAPS e tudo mais. Eu queria saber, você meio que já respondeu um pouco, mas como que se dá essa escuta e como que se maneja esse tipo de questão dentro quando a pessoa está doente? Você respondendo. Então, tem vários artigos sobre isso. Eu acho que, olha, a Clara Coria, que é uma psicanalista argentina, ela diz que gênero não é um ponto de partida, é um ponto de chegada, a consciência de gênero. Eu acho que a consciência racial também. No CAPS, e eu acredito que para se trabalhar gênero e raça, a melhor coisa é grupo. Por quê? Os pacientes são geniais. Lá, saiu no livro Violência e Mulheres e Interseccionalidades, tem um capítulo com uma ex e atual aluna minha, Mariana Pedrosa. A gente fez um grupo no CAPS com mulheres que eram encaminhadas, onde os profissionais identificavam violência. Mas podia ser violência psicológica, não necessariamente violência física. Ah, foi maravilhoso. Vou contar 2 causos lá, que foi bem interessante. Tinha uma mulher que tinha uma relação, que tinha muita opressão com carinho, que é muito comum. O cara usa a ideia de cuidado, mas para controlar. E aí, assim, por exemplo, foi aparecendo, ela se casou super nova para sair de casa. Vocês sabem que o Brasil é o 4º país em casamento infantil, né, gente? A Índia é aqui, a gente só vê nos outros. Tem uma aluna minha de mestrado que a gente está pesquisando exatamente isso. E foi muito interessante porque a gente começou a nomear várias coisas. Então, ele chegava em casa e falava assim, nossa, não sei porque você está cansada, passa o dia em casa. Ela tinha 3 filhos pré-adolescentes. Então, era o tempo inteiro pisando no barro, sujando talheres, sujando... E aí a gênia, claro, através do processo de simbolização, de nomeação, de visibilização de várias coisas, teve a seguinte ideia, porque eu acredito na genialidade dos pacientes, viu? E aí ela pegou um prato, um copo, para cada um e botou o nome. Então, assim, ou você lavava ou você comia nos seus talheres sujos. E sobrou tempo para ela voltar a estudar. Ela voltou para o supletivo. Quando ela foi para o supletivo, o marido fazia questão de levar. E aí eu perguntei, ué, criatura, mas por que tu não vai de ônibus?
Ah, meu marido disse que eu estou deprimida e tal. Eu falei, não, você só está deprimida, você não está bestada, não. Eu uso muito humor. Ela começou a rir, ela, é verdade, eu vou começar a ir sozinha. Porque eu já sabia que ele era controlador, pela fala, mas aparecia como cuidado. E aí ele começou a ir ou para vigiá-la na hora do intervalo, ela viu, ou chegava bem cedo e esperava na escada para ela não ficar conversando com os amigos. Você entende? Mas, gente, foi fundamental. Se eu falasse, eu ia ter um efeito, e aí transferencial, que ia ser ruim. Quer dizer, o manejo disso é importante. E essa moça, no final, quando a gente estava saindo, eu não sei se ela se separou, mas ela estava próxima de se separar. Ele não suportou. Quando ela começou a ter protagonismo na própria vida. Um exemplo. Outras imitaram isso também. Uma outra mulher também que ficou com a gente mais tempo, ela tinha uma coisa bem de compulsão, a repetição, desse lugar de querer ser amada, querer ser amada, querer ser amada. Isso apareceu muito. Só para você ter ideia, nas relações com os homens, aparecia na relação com a mãe também. E aí, esse caso eu achei muito louco. Era o seguinte, ela tinha uma amiga, foi numa festa. Aí essa amiga tirou fotos e essa amiga tinha um irmão que estava preso. Aí ela levou na visita para o irmão as fotos da festa. Aí ele falou, gostei dessa moça aqui. E ela foi encontrá-lo dentro do presídio. Veja, não é que ela tinha uma relação e o cara foi preso. Que homem queria? Não, gente. Isso tem a ver com dispositivo amoroso. Inclusive, é um fenômeno. Porque para muitas mulheres, isso dá a ideia assim, eu vou ser a salvadora, eu vou ser a única escolhida. Não, é surreal. É narcísico, mas é uma coisa complicada. No livro, inclusive, eu falo do narcisismo gendrado. Como é importante ter um gendramento do conceito. Eu acho um dos conceitos mais importantes freudianos para a clínica. Mas não vai dar tempo de falar, mas ali eu falo bastante sobre essa questão e tal. Tá. Então, aí, o que aconteceu? Ela começou a falar isso e tal. O cara sai, fica com ela vários anos, só para ter uma residência fixa. Sai, não fica com ela fica correndo atrás dele, eles têm filhos e tal. Aí eu virei e falei, criatura, eu chamo de criatura mesmo. Aí eu falei, criatura, tu me lembra uma história que eu ouvi de um cara que morava no interior do Brasil, e era muito estranho, que tinha uma mangueira no meio da praça. E todos os dias, esse cara ia lá e começava a chutar a mangueira. E quanto mais ele chutava e falava, eu quero pitanga, mais ele tomava manga na cabeça. Manga é uma coisa ruim? Não. Mas não vai vir pitanga. Aí ela ficou me olhando com uma cara e eu falei assim, é impressionante, né? Como você fica no me ame, me ame, me ame. Você é uma mendiga do amor. Gente, esse mendiga do amor grudou. Então, quando ela ia fazer alguma coisa, o cara ia fazer isso ela contando pra gente. Não tá pensando que eu sou mendiga do amor? Não sou mendiga do amor, não. A palavra fez efeito. Durante um ano, eu participei, tipo, uns 6, 7 meses, depois a Mariana tocou sozinha. Ela falava, Val, toda sessão, ela volta. Tá pensando que eu sou mendiga do amor? Aí, com a mãe era a mesma coisa. Não vai vir, gente, você vai estar esperando um negócio. Tem um luto narcísico, né? Na clínica, eu acho que toda clínica tem um luto narcísico. No sentido de que o ser humano sofre mais pelo que não é. A mãe que não teve, o pai que não deu o que eu queria, o namorado que não é do jeito que eu gostaria. Se a gente não faz o luto do que não é, a gente não consegue aproveitar o que tem. Que às vezes é uma porcariazinha, aí você pode trocar, né? Tem a escolha, sempre tem escolha, de alguns, né? Pai e mãe é mais difícil. Mas deu para entender? E casou. Então, assim, a escuta é diferente. Eu não precisei teorizar, não é fazer ativismo, eu não precisei teorizar sobre o dispositivo amoroso, mas eu entendi o que estava acontecendo. E eu nomeei através de uma metáfora. E foi muito eficaz. Inclusive, até com a mãe, porque ela ficava assim, minha mãe não me reconhece, minha mãe... Aí, essa metáfora caiu, tipo assim, foi uma mudança na vida. E uma coisa interessante, que eu acho que é importante, tem políticas públicas que têm impacto na saúde mental. Bolsa Família, isso apareceu nas nossas pesquisas. Minha Casa Minha Vida. As mulheres que sofrem violência têm prioridade. Essa mulher só pôde ter uma casa própria porque existia essa política. Ela era vítima de violência. A última relação, inclusive, foi uma sessão super mobilizadora. Ela se envolveu com um cara mais novo, uma relação super turbulenta. E aí o cara meio que explorava ela e tal, ela bota ele para fora. Aí ela faz assim, cara, tipo assim, ainda estava tudo machucado. O cara deu uma facada aqui. Você imagina a nossa cara, né? Pra você fazer cara de paisagem é difícil, né? Negócio tudo massagado. E aí eu, por exemplo, eu não fiquei só na intervenção psi. Gente, isso é um grande erro. Questões de violência tem que fazer referência à rede. A gente pode até combinar um dia de eu voltar aqui, viu, meninas? Para falar sobre violência contra as mulheres e o papel do profissional da psicologia. Que foi uma coisa que eu trabalhei muito no Conselho Federal de Psicologia
quando eu fui representante durante 2 anos e meio. É muito importante. Vocês não aprendem notificação compulsória, diferença de comunicação externa. Enfim, a maioria dos cursos não ensina mesmo, né? Porque não sabe, tá? Mas aí, assim, a gente falou, olha, você tem que procurar tal coisa, procure Minha Casa Minha Vida é um direito. E ela conseguiu. Ela conseguiu ter a casa dela. Vai me dizer que isso não tem efeito em saúde mental? Claro que tem. A gente tem que sair dessa ideia de que é só intervenção e isso é o remedinho. Gente, a clínica, o olhar clínico tem que ser muito mais vasto. Por exemplo, creche tem impacto na saúde mental das mulheres. Às vezes muito mais eficaz do que uma equipe psicossocial. Simples. É para doer o nosso narcisismo. Paciência, cada um vai para terapia, né? Mas, Valesca, assim, eu pergunto isso muito por uma questão de perceber que, às vezes, nesses dispositivos, tem alguns profissionais que, às vezes, são muito, com uma pegada muito militante, sabe? Que, às vezes, acaba sendo até violento mesmo com a própria pessoa que está em sofrimento. Então, assim, eu penso que pode ser uma questão, assim, social, a atuação da dona também, né? Mas espera aí, tem gente que vai ser militante nas teorias, né? A gente vai ter psicanalismo, a pessoa vai psicanalizar tudo. A gente vai ter o psicologismo. Então, assim, aí a gente está falando de profissionais e profissionais. Aí ele tem que ir para terapia pessoal. Isso não é uma especificidade de gênero. Então, esse medo não confere. Eu acho que, pelo contrário, traz uma potência de escuta e de intervenção muito maior. Eu trabalho, a minha base é psicodinâmica, é psicanálise. Tá? Mas eu gendro a psicanálise. Dá outro borogodó. Não, é porque assim, desculpa, gente. É muito rápido. Você está angustiada com alguma coisa, Não, eu mas tô talvez foi um angustiada. erro de alguém, mas não necessariamente isso tem a ver com uma perspectiva de gênero. Assim, é mais assim, uma situação. A gente está com um grupo na UNB agora, eu estou com uma aluna que está pesquisando psicoterapia feminista, que já existe há muitos anos nos Estados Unidos, e a gente está com um grupo de mulheres que vai se transformar num projeto de extensão de atendimento a mulheres. Bem fera, gente. Bem legal. Hã? Com a Érica. É. Porque, gente, A Érica é minha aluna de mestrado. tem tempo para mais uma pergunta. Olá, bom dia. Bom dia. Você já meio que respondeu um pouco na última pergunta, mas eu ia te perguntar, que é uma pergunta muito abrangente, né? Mas você teria, tipo, para destrinchar, falar assim, sobre o aumento da taxa de feminicídio desse ano no Brasil, que aumentou, se não me engano, 6,5%. Enfim, estou procurando as estatísticas aí, que eu estou fazendo um trabalho. E sobre relacionamento abusivo, psicológico, que está entrelaçado, né, com isso, o que você tem? Olha, sobre a questão do aumento do feminicídio, tem toda uma discussão se aumentou ou se a notificação tem sido de uma forma, a tipificação mais clara. Então fica meio difícil a gente responder, porque os dados que a gente tem são relativamente recentes para a gente comparar. Digamos assim, uma política pública é igual a notificação compulsória da violência. Ninguém faz, entendeu? Se a gente começar a formar as pessoas fizerem, provavelmente vai dizer que aumentou. Então, agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu acho que está tendo uma sensibilização maior e fruto de várias coisas. Eu até dei uma entrevista na CBN sobre isso. Por exemplo, aqui no DF, a gente está tendo 2 projetos muito importantes nas escolas. Um deles eu participo, que é o Maria da Penha, né, vai à escola, e o Mulheres Inspiradoras. Né? Tem até uma pessoa aqui que é do Mulheres Inspiradoras. E isso tem sensibilizado, eu acho, as redes sociais. Eu acho que as mulheres estão ficando mais atentas, não tem volta. Agora, sim, em termos da violência, é isso. Eu acho que, da mesma maneira que a gente avança, isso provoca uma angústia muito grande. Porque se a masculinidade tem como base a misoginia, gente, os homens estão muito lascados. Por isso que a gente precisa pensar nas masculinidades. Veja, eu não acho que a gente é responsável, de novo, no dispositivo materno por cuidar dos homens. Eu sempre falo isso para os psicólogos. Venham estudar as masculinidades e cuidar de vocês. Né? E eu estou achando ótimo o tanto de mensagem que eu tenho recebido depois das minhas palestras dos homens. Professora, eu quero te agradecer. Achei chocante, mas fiquei me pensando. Teve um que me escreveu lá de Paracatu, uma gracinha, aluno de medicina. Ele, professora, fiquei muito angustiado, não quero ser um perebado. Não, achei muito bonitinho. Fiquei pensando, se eu sou um perebado, eu não quero ser um perebado. Eu tenho uma noiva
E eu gostaria que, mesmo que se ela não ficar comigo, que ela nunca ficasse com perebado. Você dá curso? Aí eu falei assim, ó, faz o seguinte, compra o livro e leiam juntos. Vocês vão lendo partes e discutindo. É legal. Então, assim, é isso. Eu acho que o problema da violência tem várias facetas. Eu acho que, de um lado, tem a questão do dispositivo amoroso das mulheres, que nos torna muito vulnerável. Você não sai com um homem, ele te dá um soco. Você vai falar, é louco, né? Em geral, ele começa, tá hoje maquiada, tá parecendo uma palhacinha. Aí você fica com raiva, ele. Ah, palhacinha linda. Chega num ponto que você diz assim, mas é o que eu escuto, doutora? Ele nunca me bateu, ele só me empurra, ele só me xinga. Eu sempre faço um paralelo com a tolerância ao álcool. Né? Se você não bebe e toma um copo de cerveja, provavelmente você vai ficar bêbada. No meu caso, eu quase não bebo. Realmente, eu sou barata. Um long neck eu já estou... né? Se eu começar a beber uma long neck todo dia, eu vou precisar beber 2 para ter o mesmo efeito. A mesma coisa com a violência. Então, vai aumentando a tolerância. E se o amor é identitário, é isso. As mulheres aprendem. Gente, as tecnologias de gênero é o tempo inteiro que você vai transformar no homem que você quer. Depende da mulher que você é. Mentira isso. Deu para entender? No caso dos homens, o tipo de masculinidade que é profundamente adoecedora. Né? Na pesquisa do LIP, agora meu aluno de doutorado, mas foi no mestrado, ele fez entrevistas comparando orientação sexual e gênero. E eu fiz análise, ele também, depois a gente fez a análise de categoria juntos e tudo. O que mais apareceu para as mulheres, independente da orientação sexual, como fator de risco, foram as masculinidades adoecedoras. Por omissão, pais negligentes, e por ação. Aí vem todas as violências imaginarem, principalmente por parceiros íntimos. Tá? Ou figuras de autoridade. Muito, muito caso de estupro, de assédio sexual de professor, muito. Então, enfim, a gente tem que pensar, eu penso que a melhor política não é só a criminalização. A violência não é um problema da justiça, judicializar é importante, é lógico, mas a gente tem que pensar em prevenção. Nunca foi tão importante falar de gênero na escola. E eu acho que essa nova geração que está vindo vai botar para quebrar. Os homens estão muito lascados, gente. Não tem volta, não tem volta, não tem volta. É impressionante o salto que a gente deu geracional. Agora, claro, eu estou falando do DF, né? A gente tem que chegar no interior. Estou adorando. Eu fui para Paracatu, já me chamaram para ir para Patos de Minas e Formiga. Vou. Eu falei, gente, meu sonho, eu quero ter a Wanda Revolução. Aí vai o grupo Saúde Mental e Gênero. Não tem gente que vai dar show? A gente vai dar palestra, fazer um seminário. Né? Abriu a porta, vamos jogar semente. Tá? Mas a gente dá uma olhada no blog, porque lá tem explicando quem escreveu a nota sobre quebra de sigilo em risco de feminicídio para o Conselho Federal de Psicologia e foi aprovada, fui eu. Foi um trabalho de política enorme. Foi 1 ano, porque tem homem machista em todas as gestões, né? Não é fácil. Então, assim, um jogo de cintura. E foi construída junto com o Ministério Público, com outros conselhos de profissionais também. Então, já passou. Isso não é, porque é uma grande questão que os psicólogos usavam. Mas eu vou quebrar sigilo. Gente, é em prol da vida da mulher. Você não vai quebrar por qualquer razão. Mas se você percebe, e aí tem fatores que são apontados por estudos na literatura, que apontam o risco de feminicídio. Por exemplo, o cara, agora ele não bate, ele já comprou uma faca. Ele, entendeu? Tem várias coisas. Isso aconteceu, por exemplo, num caso, um ex-aluno meu, que ainda é do grupo, ele tinha um grupo, né, de ouvidores de vozes num CAPS. E aí foi bem interessante, porque tinha um caso de uma mulher que sofria violência, ela sempre narrava, e aí o cara comprou uma faca, começou a dormir com a faca. Aí ele levou para a supervisão no CAPS e disseram, não, a gente não tem que se meter nisso. Ele veio conversar comigo. Eu falei, a gente vai se meter nisso. E eu sou assim com o pessoal lá do Ministério Público e da Defensoria. A gente faz muito trabalho junto. Na época era o doutor Tiago Perobon, eu liguei para ele. Aí ele falou, Valesca, vem denunciar. Fala para ele vir aqui. Então, aqui tem um tipo de protocolo onde se faz 2 folhas e o nome da pessoa que denuncia não aparece para proteger. Então, foi denunciado, assistência psicossocial foi interpelada, entrou em contato com a família dela, enfim. Ela não morreu, ela se separou desse cara, mas poderia ter sido mais um número de feminicídio no DF. Não dá para lavar as mãos. Profissional que diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, é péssimo profissional. Grande parte dos casos de violência chegam na saúde. Eu acabei de escrever um artigo sobre saúde mental e violência contra a mulher.
que vai sair num livro que o Dr. Tiago, né, Perobon está organizando, que vai sair pelo Ministério Público e uma organização lá da Espanha. E aí, só para você ter uma ideia, eu não vou ficar falando muito, porque esse tema eu teria muita coisa para falar, mas tem muita coisa no blog e depois a gente pode conversar. Hã? Que, gente? Mas não tem compromisso, até eu, né? Mas assim, ó, uma das coisas, tem uma parte que é de epistemologia da psicopatologia. E uma das coisas que eu questiono é, uma mulher que não está conseguindo dormir porque vive uma relação violenta, isso é transtorno do sono? É um sintoma psiquiátrico ou uma resposta plausível? Porque dormir pode ser perigoso e ela vai morrer. Se você não sabe se vai acordar e vai tomar um soco na cara, você tem transtorno de ansiedade? O que eu percebo é que existe uma psiquiatrização da violência contra a mulher e uma invisibilização. E a gente tem pesquisa sobre isso, olhe lá. Tá? Invisibilização da violência na saúde mental, que eu pesquisei com a Mariana Pedrosa, que foi minha aluna de mestrado. Existe uma psiquiatrização e uma ontologização, uma reificação do transtorno. Então, assim, a gente tem um papel fundamental da psicologia. Infelizmente, das entrevistas com os profissionais de saúde foram as piores respostas. Eu vi de psicólogas. Eu acho um absurdo a Lei Maria da Penha, acho que devia ter o João da Penha. Uma delas foi formada aqui, gente. Sim. Fazendo a cara de... Porque o homem ficou muito vulnerável. Ele está muito vulnerabilizado com a Lei Maria da Penha. Né? Eu tenho até eu tenho uma meme na minha foto, que é um cara chorando assim. Já viram? Caindo lágrimas como se fosse cachoeira. Que eu já posto isso. Não, é deprimente. Mas ninguém sabia dizer direito o que era, como funcionava, quais eram os direitos das mulheres, e a gente não aprende isso. Violência, você vai ter o acolhimento, mas tem que fazer referência à rede. É muito mais eficaz que essa mulher tenha uma rede, que ela consiga sair, que tenha apoio, porque é difícil, é demorado, ela está adoecida no dispositivo amoroso, que você ficar fazendo interpretose, que é o que geralmente o psicólogo faz, psicólogo e psicanalista. A gente não é preparado para trabalhar as questões de violência contra a mulher e as questões raciais. Também minha ex-aluna de doutorado defendeu agora a questão do racismo. A escuta na clínica é péssima, gente. A maioria das pessoas negras que a gente entrevistou reclamaram isso. Não falam de racismo, é sempre visto como vitimismo, como nananã. Ou seja, sempre existe uma psicologização, uma psicanalização. E os profissionais da psicologia, da psicanálise, de várias teorias, mas também da psicanálise, péssimo. O que importa é o ser humano, é o sujeito. Parece que existe um sujeito no universal. Ops, tem um problema epistemológico gravíssimo. Sofrimento tem cor, tem sexo, tem gênero, tem classe social. Para dizer idade, para dizer o mínimo, para a gente começar. Tá? Diga, quem mais vai perguntar alguma coisa? Pode. Eita ferro. Eita, que o povo agora animou. Olá. A minha pergunta, na verdade, eu tenho um desafio em argumentar com alguns profissionais, principalmente da área de biológicas, né, que trazem essa parte da naturalização do cuidado voltado à mulher. Trazem o quê? Falam que o cuidado é voltado mais para a mulher do que para o homem, né? E aí tem que cuidado? Da saúde? Não, o cuidar, né? Ah, cuidar tá, o cuidado do outro, desculpa. E falam muito sobre a questão genética, sobre alguns dispositivos, assim. Eu digo, como que você contra-argumenta com esses... Porque isso é muito comum na rede, isso é muito comum, né, com todas as áreas, principalmente assim, de saúde, trazer essa questão muito biológica, genética, e como contra-argumentar e trazer, pelo menos, uma comunicação mais... Tem vários argumentos, gente. Não, isso é tão... Porque assim, eles trazem isso. muito essa questão genética e... Pois é, mas a gente tem muitos argumentos, tem muito estudo, me dá até preguiça. Discurso biológico é um discurso cultural. Eu não falei que a gente não tem acesso a coisa, a gente, quando fala, interpreta. Tem várias autoras que trabalham sobre isso. A Sandra Harding fala, ela faz uma leitura de gênero do discurso de biologia.
A Emily Martin tem um livro que se chama Mulher no Corpo, onde ela faz um levantamento de como foi retratado o ciclo reprodutivo de homens e mulheres nos principais manuais que se ensina de fisiologia, tipo Guyton, que a gente estuda e tal. Ainda se estuda isso, né? Sim? Vocês estudam Guyton em fisiologia? Não? Na UNB ainda é dado. Em geral, quando se fala o ciclo reprodutivo, quando você pega a foto lá da menstruação, parece torres gêmeas, assim, tipo, como é retratada a menstruação? Uma gravidez que não deu certo. Em geral, o ciclo reprodutivo dos homens é esse aparelho maravilhoso que reproduz bilhões de espermatozoides. Como seria uma descrição feminista? Gente, esse aparelho que não evoluiu, porque é desperdício. Para que bilhões se só um pode fecundar? Não evoluiu, é desperdício. Concorda? Como seria uma leitura feminista da menopausa? A época de total liberdade da mulher. Você pode dar à vontade, você não vai engravidar. Percebe? A descrição não é neutra, a gente precisa redescrever, porque isso proporciona novas emocionalidades. Como é que a gente sabe que esse discurso é ideológico? Quando funciona da biologia para algumas coisas ou não. Vou te contar o que me aconteceu. Quando eu dava aula, quando eu comecei a ser professora em 2001, eu estava conversando com um amigo meu biólogo, aí ele veio com esse papo. Porque é genético, o comportamento sexual. Os homens traem por uma questão genética, porque os homens têm vários espermatozoides e precisam espalhar pelo mundo. Você já ouviu isso? A mulher tem um óvulo e é seletiva. Aí eu virei e falei assim, me diz uma coisa, você já viu cadela no cio? Aí ele, o que isso tem a ver? Não, estou te perguntando. Aí ele, eu falei, cadela no cio transa com vários. Inclusive, às vezes tem ninhada de mais de um. Então, assim, pelo bem da espécie humana, pela evolução da espécie de uma forma bem darwiniana, a gente devia ter uma lei constitucional que garantisse que todas as mulheres, casadas ou não, durante o período fértil, deveriam dar pra caramba. Pelo bem da nossa espécie, da evolução. Ele ficou puto, nunca mais conversou comigo. Quando você vê que a ideologia é ideológico o discurso, quando podemos encaixar aqui, mas aqui não. Você entendeu? Por exemplo, eu já ouvi de médico falando, a mulher tem que ter filho porque diminui a chance de ter câncer de mama e tal, por causa da amamentação e os hormônios, enfim. E aí ele usa isso como justificativa, né, de que a mulher tem que ter filho, procriar, né? Então, gente, é podre, né? É difícil. Mas aí você tem que responder, não quero ter. Simples. Da mesma maneira que você vai no ginecologista, quem mais medicaliza com psicotrópico são os ginecologistas mulheres na menopausa. Tacam ansiolítico antidepressivo. Sendo que deprime, não é só mudança de hormônio. Lembra que a ideia é sempre ontologizar numa coisa física. Antes a gente era histérica porque tinha útero. Aí o útero ia dar uma passeada, a gente ficava louca, né? Agora são os estrógenos. É muito mais o envelhecimento, características físicas que te colocam num lugar de desempoderamento total. Velha não tem sexualidade? Como assim? Se você tiver tesão, você é uma velha tarada. Tem que ir embora do Brasil. É mentira? Se aqui funciona a prateleira do amor, você está velha, você também está lá no final. Agora, velho não. Se ele for rico, né? Ele só está sendo homem. É muito bom ser homem no Brasil, né, gente? Se alguém quiser, eu trouxe os livros. Facilita. Pode ser depois? Melhor.